A gravação começará em breve. Galera, então, boa noite oficialmente. Começou aqui a gravação. Então, por que eu falei para vocês que eu quero que vocês venham com um conhecimento básico? Porque, por exemplo, eu vou explicar para que serve o volume profile quando chegar na hora certa, que é essa ferramenta aqui do lado. Então, a gente tem o volume, que é esse indicador aqui, ó. Volume financeiro com cor, né? A gente coloca aquele com cor. Vamos colocar só o financeiro, né? Inserir. Ok, inserimos o volume aqui embaixo. Tá, vamos colocar uma outra cor um pouquinho mais escura. Cinza. Beleza. Então, o que significa isso? Esse volume, ele representa esse candle aqui. Caramba, cadê a ferramenta que eu quero utilizar? É isso aqui, ó. Então, por exemplo, nesse candle, teve esse tanto de volume. Eu vou dar um zoom maior aqui vou dar um zoom para ficar mais fácil, ó. Então, esse candle aqui, que eu estou com a cruz, é representado nesse volume aqui embaixo. Tá? Mas, durante esse movimento aqui, existe um volume aqui. Ó. Então, o volume profile, o que significa? É diferente de eu ter um book de ofertas, que são ordens passivas, ordens que estão para acontecer, e o volume profile e o volume financeiro são ordens que aconteceram. Então, isso daqui, ó, é um indicador que faz preço. Tá? É um indicador empírico. Tá? Então, isso realmente aconteceu. Agora, por exemplo, book de ofertas, livro visual, tudo é coisas que podem acontecer. Então, eu posso colocar 1000 ordens no gráfico, por exemplo, o preço está aqui. Eu posso colocar uma ordem de 1000 gráficos, de 1000 contratos aqui embaixo e ela não pegar. É uma ordem passiva. Tá? Ela não vai pegar, tal, mesmo que eu tenha margem para ela pegar, não vai pegar, não é o caso. Isso é uma ordem passiva, ela não faz preço. Agora, por exemplo, tudo que está aqui, ó, volume profile, e aqui embaixo volume financeiro, é o que realmente aconteceu. Tá? Então, são indicadores empíricos. Quais são outros indicadores empíricos que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar médias móveis, nós vamos utilizar 3 médias móveis nesse nosso gráfico inicial. Então, a média de 9, a média de 21, ou a média de 20, vou colocar aqui a de 20 mesmo, e a média de 50. Aí a gente vai organizar essas médias lá, tá? Todas essas médias que eu uso são exponenciais. Então, vamos lá. Deixa eu tirar a cruz, que eu não gosto de... Isso daqui fica na tela. A 50 é a exponencial. Vou deixar ela verdinha aqui mesmo. Vou colocar aqui até numa cor... Não, deixa assim, nessa cor. A 20, exponencial também, só que eu gosto de colocar ela azul. E a 9, exponencial também. Eu coloco ela na cor fúcsia. Tá? Então, o meu gráfico ele vai ficar assim. Eu sugiro que vocês deixem igual. Para quê? É para reconhecimento rápido, para ficar fácil, tá, pessoal? Para ficar fácil para caramba aí da gente reconhecer o que vocês vão olhar a minha tela, vocês vão olhar a tela de vocês e a cara crachá. Vai ficar igual. Ah, Pérez, mas eu uso outro indicador, não sei o quê. Galera, o que eu peço para vocês? Nesse momento, façam o que eu estou falando, porque assim, eu imagino que vocês não estejam tirando aí do day trade. Então, segue aqui o que eu estou falando para fazer. E se não der certo, vocês voltam a fazer o que vocês faziam antigamente. Tá? Eu vou colocar uma médiazinha a mais, só que não estava nos planos, mas essa média eu gosto de utilizar contra a tendência. Tá? Então, é só essa média. Vamos colocar mais uma. Inserir. É a média de 400 períodos, só que a gente vai lá organizar ela, a gente vai lá colocar ela na Veles Wilder. Aqui é um outro indicador, eu vou colocar na cor marrom aqui. E vocês vão ver quando que toca, eu vou até mostrar para vocês, ó, quando toca nela, geralmente faz uma operação muito boa. O mercado costuma segurar, ó, veio aqui, bateu nela, segurou bem. Vou colocar nos 5 minutos. Ó, quando toca nela, geralmente o mercado faz muito preço. Olha o tanto que anda, ó, 800 pontos. Olha o tanto que andou dessa vez aqui, ó, 2.000 pontos. Então, geralmente, ela bate e segura muito bem, ó. Aí, quando não segurar, Pérez, o que vai acontecer? Nós vamos topar. É isso que vai acontecer.
Tá? Então, a gente primeiro vai trabalhar essa situação no mercado de stop, porque a gente pode até errar a mesma quantidade que a gente acerta. Mas qual que vai ser o detalhe? A gente vai ter que deixar o trade andar. Eu vou tirar essa média por enquanto e mais para frente a gente coloca ela de novo. A gente vai ter que deixar o mercado andar, o mercado desenvolver. Tá? Então, por exemplo, se eu estou num trade aqui tem uma bandeirinha, eu vejo que tem um trade aqui, o mercado fecha abaixo, eu entro na operação. E eu não deixo o trade andar. Olha quanto que a operação andou, 1.700 pontos. Eu acho que nem eu deixaria tudo isso daqui andar. Eu acho que eu sairia mais ou menos nessa região aqui, ó. Eu colocaria meu alvo aqui e sairia da operação. Ou pelo menos com a maior parte dos contratos. Tá? Então, eu teria pego aqui nesse trade cerca de 900 pontos. Mas o trader, o day trader, em média, ele pega 1/3 a metade do movimento. Então, ó, esse daqui é o gatilho de 1.700 pontos. Você pega 930, tá excelente. Você pegou mais da metade dos pontos que tiveram aqui. Tá? Então, isso que é importante. Aí, como que a gente vai trabalhar, pessoal? Nossa operação ela vai ser extremamente simples. Eu gostaria muito que vocês viessem para essas aulas de uma maneira extremamente profissional. O que é uma maneira extremamente profissional? Eu não gostaria que nenhum de vocês estivesse deitado num ambiente escuro. Eu não gostaria que nenhum de vocês estivesse sem papel, sem caneta. Tá? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu não gostaria que vocês estivessem assim, por quê? Vocês estão mandando uma mensagem para o cérebro de vocês. O que está valendo mais a pena? Quando o seu corpo está deitado, o que o seu corpo entende, o seu cérebro entende? Tudo é cérebro, tudo é mente. Entende que você quer descansar. Como que você dorme? Deitado, não é em pé, não é sentado, não é atento. Tá? Então, por exemplo, hoje eu estou cansado, a gente está fazendo uma mudança, então, ó, comprei, não é normal eu tomar um energético à noite, mas eu sei que hoje eu vou precisar, então eu comprei e estou tomando aqui para dar da melhor forma para vocês. Tá? Então, façam isso, papel e caneta, estejam atentos, sentem-se. Se alguém está com sono, toma um cafezinho pequeno, ou se não, uma água, porque o principal aqui, galera, agora pode? O principal aqui, pessoal, é vocês estarem comprometidos para entender o seguinte. Nós operaremos as 3 médias aqui, ó. Nós operaremos a média 9 e 21, elas são as principais, tá? E essa média aqui, ó, a gente vai operá-la de 2 formas bem interessantes. Nos 5 minutos, isso tudo é coisa para anotar, ó. A gente nem começou a aula ainda. Nos 5 minutos, ela é o nosso primeiro paraquedas. Tá? Então, aconteceu alguma cagada na tendência aqui, então o mercado está caindo, de repente voltou na 50. Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar, o mercado está subindo, voltou na 50. Ela é o primeiro paraquedas de uma tendência. Tá? Aqui na 50. Então, eu vou esperar o preço bater nela, ver como que ele vai trabalhar. Ó, entrou compra logo em seguida. Então, eu tenho uma situação aqui, deixa eu achar o risco-retorno. Eu tenho uma situação aqui de operação. É para cá. Eu tenho aqui uma possibilidade de operação. Tá? Então, eu tenho uma entrada aqui nesse ponto, na superação da máxima aqui desse ponto, praticamente um engolfo, onde eu tenho uma possibilidade de um risco-retorno muito bom, porque pelo menos até o topo anterior, a operação geralmente volta. Então, ó, voltou aqui no topo anterior, depois voltou para a média de 9 e voltou a andar. Tá? Então, eu vou explicar para vocês com detalhes por que a gente tem essas 3 médias. Por causa disso. E quando que eu vou entrar de uma maneira subjetiva? Tocou, eu já estou entrando nos 15 minutos. Tá? Então, quando o mercado vier bater nas 50 dos 15 minutos e eu tiver contexto para isso, por exemplo, o mercado fez essa pancada aqui de alta. Traço FIBO. E o mercado vem buscar, ó, 50% de FIBO com a média de 50 praticamente colada. Então, eu tenho o contexto aqui para entrar nessa operação. Ó. O mercado me deu 330 pontos sem calor. Pegou, bateu aqui na média de 50, voltou praticamente aí em linha reta. Tá, então, eu tenho outras situações. O mercado veio de novo aqui, ó. Eu tenho mais um topo com uma nova FIBO aqui. O mercado vem na 50 com 50% e subiu de novo. E ele vai fazendo isso várias vezes. Tá? Então, é praticamente isso que a gente vai ver. Nós vamos ver no máximo 3 tipos de trade, no máximo 3 tipos, sempre a favor da tendência. Raríssimas exceções a gente vai pegar na sala VIP
na sala online, trades contra a tendência. Então, eu vou preferir perder oportunidades, a não ser que, por exemplo, o mercado está caindo. Vamos pegar esse exemplo aqui de hoje, ó. O mercado fez uma baita de hoje não, de hoje. O mercado fez uma baita de uma queda. Só que ele tem contexto aqui, ó. Pega desse topo até esse fundo. Eu tenho proximidade de 50% de FIBO, média de 50, então eu tenho uma entrada aqui. Ô, Pérez, mas e stop? Como que eu faço? Onde que eu vou colocar? Isso tudo a gente vai aprender. Mas já anotem aí, ó, para ficar bem claro, né? Nós vamos fazer uma ordem oco, e essa ordem oco vai estar ensinada aqui agora, tá? Eu vou fazer agora com vocês, ó. Negociação, vamos ali no editar estratégias de negociação, nós vamos aqui, ó, no índice, eu vou colocar índice, tá? Porque eu já tenho WN aqui. Então, nós vamos fazer uma ordem oco. Deixa eu remover esse e esse aqui. Tá? Então, nós vamos fazer uma ordem oco. Com quantos tiques de game? 10 tiques. Vamos ver aí o conhecimento da galera. 10 tiques representa quantos pontos de game, pessoal? Manda para mim aí, por favor, na legenda. Ó, Kalil Fawaz. Pode usar a média de 8 ao invés da média de 9? Cara, assim, poder pode, mas vai ser diferente do que a gente está fazendo. O ideal é que vocês sigam. Se não tem praticamente diferença, coloca 9. Vem com a gente, é o que eu falei. Se você tivesse lucrando bem com o seu setup, com o seu conhecimento, você não estaria aqui. Então, vamos focar foca pelo menos 1 a 2 meses aqui no que eu vou ensinar. Tá? Não seja um trader macaco que fica pulando de galho em galho. Fechou? Então, ó, o André respondeu, o Daniele respondeu, o William também. 10 tiques são 50 pontos. Então, a gente vai colocar uma operação em média de 40 tiques. Perdão, 40 tiques não. 80 tiques. Nós vamos buscar, em média, 400 pontos na operação. E nós vamos aceitar de stop 40 tiques, que são 200 pontos. Beleza? O que significa isso? Então, as nossas operações, a gente vai ter um stop máximo em média, né? Assim, pode passar um golinho, mas eu não costumo passar de 200 pontos. 200 pontos para mim é meio que limite. Tá? Então, 200 pontos é o nosso stop máximo. Vamos lá. E 80 pontos vai ser o nosso alvo, 400 pontos. Em média, o mercado anda isso. Tá? Então, nós vamos deixar essa ordem oco aqui, é que eu quero que vocês coloquem no gráfico de vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai entrar num trade, deixa eu voltar lá para os 5 minutos, ou até mesmo nos 4. Eu estou operando muito os 4 minutos, galera, muito. É que esses dias tá uma porcaria, né? Como o mercado está trabalhando, ó, tá bem, bem ruinzinho. Mas vamos lá, pegar algumas operações, ó. O mercado vem, bate na nossa média de 9. Nosso stop inicial, ele tem que ter 2 critérios. Anotem aí, ó. Entradas na média 9 a favor da tendência. O mercado veio, bateu na média 9, deixou gatilho de entrada. Por enquanto, a gente não começou a parte de apostila, hein, pessoal? É só a introdução. Temos aqui o nosso ponto de entrada. O teu stop inicial aí, ó, já coloquem, pessoal, para não ter dúvida. Quando as médias tiverem um afastamento mínimo, não estiverem coladas assim, né? A média 9,21, nem perguntem no grupo, nem perguntem na sala VIP. Pérez, onde é que está o stop? Apesar de que eu vou falar. Ó, o stop vai ficar onde? O stop inicial já vai atrás da 21. Então, a gente tem um stop inicial aqui de 185 pontos. Beleza? Esse já vai ser o nosso stop. Então, já coloquem aí, ó. Para entradas na média de 9, o stop padrão ficará atrás da média de 200, desde que esse stop máximo seja de 200 pontos. Anotem aí. Todo mundo me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tá tudo certo? Ô, Marlon, eu acho que é a sua, cara. Tem muito mais gente com tela embaçada aí? Se vocês quiserem sair e entrar de novo, porque não sei por que tá assim. Eu acho que a gravação não vai ficar, não. Não adiantou? Deixa eu tentar compartilhar só uma
Só uma janela, então. Vou tentar compartilhar essa janela aqui. Não, 60 não. Essa janela aqui, ó. Vê se melhorou agora para todo mundo. Vou compartilhar uma janela. Eu acho que melhorou. Pode não ter ficado 100%, mas ficou bem melhor. Ah, show de bola. Beleza? Podemos continuar assim, então? Então, fechou, ó. Por enquanto, galera, para vocês verem, ó, eu não estou falando nada ainda de teoria, eu estou falando a prática. Isso daqui vai ser muito mais prático. A parte de teoria eu vou acelerar, a gente vai passar, porque esse curso aqui ele vai ser prático. Tanto que hoje, no final da aula, eu vou colocar algumas tarefas para vocês, e amanhã, ao invés de vocês ficarem das 19h30 até as 22h30 fazendo aula, vocês vão fazer uma tarefa, tá? Uma tarefa. Eu vou passar algumas hoje à noite e uma amanhã cedo. Amanhã vocês farão um replayzinho para mim, um mini replay, cada um ali na sua casa, vocês vão me mandar o resultado ali no grupo, tá? Fiz tantos pontos, beleza? Eu vou explicar direitinho depois. Então, anotem aí a primeira regra do nosso Trade System. Nós vamos montar, pessoal, nós vamos montar o nosso Trade System. Tá? Então, todo trader, ele tem que ter um Trade System. E o que é um Trade System? Um plano de trade. Um trading plan, né, que o pessoal chama, vamos colocar plano de trade. O que é esse plano de trade? O plano de trade é a definição de stop loss total, stop loss por operação, definição clara de entradas, tá? O pré-trading, horário de trading. Então tem que ter pelo menos isso. Quando a gente chegar na hora certa, eu vou explicar mais coisas que ele tem que ter. Mas pelo menos, ó, basicamente ele tem que ter isso. Então a gente já definiu aqui, ó. Qual que é o nosso... Vamos lá, vamos participando aí no chat, ó, que eu estou olhando. Qual que é o nosso stop loss por operação, pessoal? Que a gente já definiu. Stop loss máximo por operação. Ó, stop loss máximo por operação. Ô, Rafael, quem tiver pergunta, galera, pode ir mandando, tá? Não precisa levantar a mão, nada, pode ir mandando aí que eu estou lendo ao mesmo tempo aqui. Então, o nosso stop loss máximo por operação são 200 pontos. E qual que vai ser o nosso stop loss máximo por dia? Médias flat são médias na horizontal, tá, Rodrigo? Médias flat é isso aqui, ó. Tá vendo que elas estão na horizontal? Isso são médias flat. Vamos lá, quantos pontos vocês acham que a gente vai estopar no dia? No máximo. 600 pontos, show de bola. Esse é o máximo. Se são 600 pontos de stop, pessoal, entenda o seguinte, ó. São quantos reais por contrato que a gente vai estopar aqui, então? Quanto que vai dar aqui? 120 reais por contrato. Então, isso que a gente tem que colocar em mente no começo é isso aqui, ó. E tem mais uma regrinha, tá? 3 stops seguidos. Independente do valor, mas lembrando, ele não pode ser maior do que 200. Então, no máximo, nós vamos stopar 600 pontos. Mas tem operação que não dá 600 pontos. Tem operação que a gente vai reduzir o stop para 100 pontos, por exemplo. Que é aqui esse caso. Aí a gente vai para uma próxima operação. Então, vamos supor aqui o que aconteceu. Ó. Entramos no trade, saímos no 0 a 0. Voltou para 9 mais uma entrada. O mercado veio, tirou a gente e deu mais uma possibilidade aqui depois. Só que aí, pegaria ou não? Talvez não pegaríamos. Tá? Depende aqui, ó. Esse trade, esse candle aqui colocou a gente no trade e esse daqui definiu a nossa subida de stop. Depois eu vou passar para vocês passo a passo como que a gente vai fazer. Mas, ó, esse trade aqui, ele definiu que posso entrar no trade, esse colocou a gente no trade. E esse aqui tirou a gente
definiu a nossa, o nosso próximo stop loss. Eu vou tentar deixar isso de uma forma mais clara. Vamos lá. Essa setinha azul é o gatilho. Essa setinha aqui, eu vou mudar a cor. Essa setinha meio avermelhada aqui é o candle que colocou a gente no trade. E esse próximo candle aqui, que é essa próxima seta azul, essa segunda seta azul, é o candle que permitiu a minha mudança de stop loss. Onde que estava o meu stop loss? Meu stop loss inicial, ele é atrás do candle gatilho. Então, ó, vamos bem no passo a passo, devagarzinho, ó. Esse candle aqui é o gatilho. Esse próximo colocou a gente no trade. Então, eu tô no trade aqui. Esse é meu ponto de entrada. Aqui nessa linha mais grossa. Meu stop loss é essa linha azul mais clarinha. Vamos lá no candle a candle, ó, bem devagarzinho. Volta 1. Ó, esse candle colocou a gente no trade. Aí você vai esperar, a gente vai ter que criar isso. Por que que eu quero que vocês, eu preciso que vocês operem um contrato só, ou no máximo 2, mas sem fazer parcial curta. Não quero ver parcial de 100, 150 pontos, tá? Porque senão vocês não vão ganhar dinheiro. Parcial tem que ser longa. Ou pelo menos em região de valor. Esse próximo candle aqui, ó, ele me mostrou que eu posso mexer nesse stop loss. Aí eu posso subir ele para cá, ó, atrás do próximo candle. Aí o próximo candle veio, pô, eu posso mexer de novo meu stop loss, ó, tá aqui atrás. Aí o próximo candle, ó, posso mexer de novo meu stop loss. E ele vai me tirar. O próximo candle pode ser que tire, vamos ver. Não tirou ainda. Ó, tem um pequeno gain. Um pequeno gain aí aparecendo, leve, bem ligeiro. Saí da operação curtinho. Quanto que eu arrisquei? Arrisquei no total 100 pontos, saí com 70. Um contrato. Vou até colocar uma calculadora aqui, ó, para a gente ir somando. 70 pontos, somando ou subtraindo, né? Aí temos a próxima possibilidade de entrada, vamos ver. Mercado, ó, deu aqui, ó, segurou na 21 e fez praticamente um retorno aqui, um engolfo. Então, ó, esse é o candle gatilho. Onde é que vai estar a minha entrada? Se superar a máxima. Onde é que vai estar o meu stop? Se perder essa mínima. Vocês estão acompanhando, pessoal? Esquece valor, tá? Esquece valor em reais por enquanto. Isso. Inicialmente nós vamos conduzir barra a barra, mas eu vou ensinar a como vai ser. Porque, por exemplo, ó, entrei no trade. Esse quem não me colocou no trade, ele não pode definir o meu stop. Eu não posso fazer isso aqui. Isso que vocês têm que anotar. O candle que te coloca no trade não é aquele que define o teu stop loss, a tua mudança de stop loss. Tá? Então, ó, seu stop continua aqui. Beleza? Então, você sabe o quanto você arriscou. Você sabe que se você entrou nesse trade aqui, você está arriscando 150 pontos. Aí o mercado, ó, esse candle aqui agora, esse candle aqui, é o que vai definir o teu stop. Pronto. Agora sim, ó. Agora uma nova regra para definir. Então, vocês conseguiram escrever? Vocês conseguiram colocar isso no papel de uma forma que vocês entendam? Alguém não conseguiu, pessoal? De todo mundo que está aqui, ó, temos 89 pessoas participando. De todo mundo que está aqui, alguém não conseguiu entender o que eu expliquei? E, por favor, se não conseguiu, pergunta que eu explico de novo de alguma outra forma, sei lá, eu tento. Eu vou tentando até todo mundo entender. O importante é todo mundo entender. Porque na hora, às vezes, não dá tempo de eu ficar explicando detalhe por detalhe. Para isso que a gente está na aula. Vamos lá, galera, participa. Alguém não entendeu? Se ninguém falar nada, eu vou entender que tá todo mundo ok. Posso prosseguir? Pelos demais aí, posso dar continuidade? Nesse zoom aqui, tá fácil de enxergar também? Ó, outro detalhe. Não, aqui tá tudo certo. Beleza. Então, ó, mudei meu stop para cá. Agora, anotem aí, ó. Qual é o segundo critério? Agora, qual é o critério para eu levar... Não é o segundo critério, perdão. Qual é o critério para eu levar o stop loss para o break-even? O que é o break-even? É o meu ponto de entrada. Existem dois critérios.
Quanto que você arriscou nessa operação? Ah, eu arrisquei 150 pontos. Se o mercado andar mais que 150 pontos, um pouco mais, você pega teu stop loss e leva para o zero. Tá? Isso é uma possibilidade. E se o mercado bater, por exemplo, numa região de valor, que é esse topo aqui, ó. Não foi aqui que o mercado parou de subir? O mercado veio, buscou essa região. Quanto que ele andou até aqui? Ele andou 190 pontos. Vamos sair do trade? Não. Eu não estou com 2 para 1. Tem que ser 2 no mínimo. Tem que ser 2 a 3 para 1 no mínimo. Tá? Aí, então, ó, são 2 critérios. Ele andou um pouco mais do que eu arrisquei? Stop no zero. Ele andou e veio buscar o topo anterior numa compra ou o fundo anterior numa venda, posso colocar o stop no zero? Posso. Aí, a gente conta um pouquinho com sorte também, né? O mercado, querendo ou não, pode voltar no nosso zero. Aí, paciência, faz parte. Faz parte do jogo, isso daí a gente não tem como mudar. E agora, o mercado andou de novo. Posso conduzir o meu trade dessa forma aqui. Vou movimentar o meu stop para mínima, 10 pontos. Anotem aí no índice, tá? E nós vamos operar, galera, índice na sala. Dólar, pouquíssimo. Por quê? Para você estopar R$120 no dólar é muito fácil. Para você estopar R$120 no índice é muito difícil. Tá? Você tem que errar grande. Pode acontecer? Pode, mas é bem mais difícil do que no dólar. No dólar é R$120, é rapidinho. Tá? Então aqui, ó, já andou 140 pontos, posso proteger. No total, a operação andou quanto? 460. Pô, bateu o meu alvo, tô fora com 400 pontos. Ok, beleza. Ah, eu quis alongar, era um momento bom para alongar. Vamos ver que horas são aqui, só para eu ver. 3:30 da tarde. Não sei se aqui tinha notícia nesse dia, no dia 11, não importa. Eu não estava com um alvo de 400 pontos. O mercado andou. O que você pode fazer? Cara, eu arrisquei 150 pontos. Eu vou proteger 300. Tá? Só uma ideia. Vou proteger 2 para 1. Se o mercado voltar e me tirar no 2 para 1, ok, eu já estou com 2 para 1. Ou se não, você já sai aqui, ó, no 3 para 1 com 450 pontos. Beleza? Ó, o mercado não voltou e não me pegou. Deu uma baita de uma pancada aqui. Cara, eu vou subir mais ainda. Eu vou proteger 4 para 1. Eu vou proteger aqui 600 pontos nessa operação, se der. Vamos ver. 580 e pouco, 600. Ou você protege mais ainda. Por quê? O que é essa proteção? Só que a gente só vai... Escreve aí, ó. Escreve em vermelho. A gente só vai movimentar um stop loss para o stop gain ou aumentar o tamanho do meu stop gain quando o candle, quando a barra fechar, para a gente tomar essa decisão. Tá? Então, escreve aí. Tá? Fábio pediu para repetir os critérios para subir o stop loss para o break-even. Então, primeiro critério, a operação andou um pouco mais do que eu arrisquei. Então, por exemplo, nesse trade, a gente arriscaria 150 pontos. Tá? 140 pontos, perdão. Aí, esse candle aqui andou 240 pontos. Eu já posso trazer o stop para o zero. Segundo critério, eu estou comprado e ele buscou o topo anterior. Ou eu estou vendido e ele buscou o fundo anterior. Eu posso movimentar o stop para o zero. Porque o mercado, ultimamente, ele está fazendo muito isso aqui, ó, voltando com muita força. Então, pelo menos a gente garante que perda não tem mais. Mas andou 50 pontos, eu vou movimentar o stop? Não, não vai ser assim que vai funcionar. A gente tem esses dois critérios e eu preciso que vocês respeitem para que as coisas deem certo. Senão, não vai dar certo, não adianta. Pô, saí do trade aqui, sei lá com quantos pontos. Ó, o mercado andou 900. Você foi lá e você protegeu 600 ou 750. Protegeu 5 vezes. Nesse dia aqui, galera, 5 vezes a sua operação. Já para. Você vai estar aqui com 750 pontos, mais o primeiro trade, né? Que vamos arredondar, deu 50 pontos. Deu até um pouquinho mais, mas vamos arredondar aqui, ó. Mais 730 pontos. Vamos dividir isso daqui por 5. Nesse dia aqui, você está com R$160. Precisa arriscar outro trade? Precisa arriscar outra operação? Na minha concepção, não precisa. Tá? Não tem necessidade. Você já está aí com uma pontuação bem legal. Qual que vai ser o nosso alvo médio diário? A gente vai falar disso quando a gente chegar no gerenciamento, onde eu vou falar melhor sobre o nosso plano de trade. O nosso stop máximo é de 200 pontos. Tá?
Porém, a gente não pode arriscar 200 pontos em 3 operações. Tá? Vocês estão conseguindo entender? Esse é o stop máximo. Mas a gente não vai arriscar 3 vezes 200 pontos. A gente vai tentar arriscar menos. Mas se um trade tiver um risco de 200, ainda é aceitável. Tá? Critérios da ordem oco, que o Marlon está perguntando. Alvo de 400 pontos, stop loss máximo de 200 pontos. E a ordem oco, ela é mutável, né, pessoal? A gente pode subir a ordem oco, a gente pode aumentar o gain, a gente pode diminuir o loss. O importante é que vocês grifem os critérios para mexer no stop loss. Escrevam em vermelho bem forte. O stop loss será mantido. Eu não vou aumentar o tamanho do stop loss. Por exemplo, entrei numa operação aqui e coloquei o stop aqui atrás. Aí eu vi que o stop ia pegar. Aí eu faço isso aqui com o stop. Não, isso a gente nunca vai poder fazer. Errou, assume o erro, faz parte. Numa próxima, tenta não errar. Dessa forma. Não vamos aumentar o tamanho do stop. Porque, pessoal, sempre que o nosso cérebro ele aprende algo com fuga, por exemplo, se a gente fizer isso, aumentou o tamanho do stop, meu stop era de 150, eu aumentei para 250. E antigamente o stop loss em 150 pegaria o stop e com 250 não pegou. O que meu cérebro vai internalizar? O que ele vai entender? Que isso é bom, que eu vou fazer isso todas as vezes. Só que aí você transforma um stop de 150 num stop de 300, num stop de 400 pontos. Aí você acaba com o dia. Então, todo comportamento que a gente faz por fuga, o que é isso, né? Quando a gente aumenta o tamanho do stop? A gente está tentando fugir do stop loss. Esse tipo de comportamento ele é ruim. Tá? A gente tem que buscar comportamentos que recompensem. Coloca aí, ó, de alguma outra cor e grifa, sei lá. Qual vai ser o foco das nossas operações? Depois a gente vai trabalhar isso bem. O foco dos nossos dias será operar bem e não operar pelo dinheiro. Pois o dinheiro é consequência de uma boa operação. Alguém discorda? Esse daqui é o nosso foco, ó. Tá? É operar bem e não operar pelo dinheiro. E eu vou explicar para vocês o porquê. Tudo isso tem explicação com relação à mente, com relação à satisfação, dopamina e várias outras coisas. Tá? Várias outras situações. Ó, percebam aqui, o preço voltou para a média 9 e ó, não deu gatilho, não deu entrada. Não deu entrada, não deu entrada. Pô, deu entrada aqui, ó. Esse candle aqui teve a máxima superada. Onde que eu vou colocar o meu stop? Eu vou colocar o meu stop aqui, neste candle. Então, vamos lá para a gente ver ó, como a gente tomaria um stop aqui. Esse é o gatilho. Deu entrada. E agora, já posso trazer meu stop daqui para cá? Posso ou não? Pelos critérios aí que a gente veio discutindo. Mandei aí no bate-papo. Não. E agora? Agora eu já posso. Posso trazer meu stop para onde? Posso trazer meu stop para cá, ó, inclusive, se eu quiser. Posso trazer ele para cá? Não é ideal. Tá? Já é o próximo candle, ele já está negativo, olha o contexto. É melhor eu deixar ele protegido aqui atrás. Quantos pontos atrás da mínima nós vamos deixar? Eu já falei, vamos ver se tem alguém prestando atenção. 10 pontos, bom, Dani, sempre mandando bem. Então, 10 pontinhos atrás da mínima. Próximo candle, ó, pegou o stop aqui direto. Pessoal, qual foi o risco que a gente correu aqui nessa operação? 80 pontos. Então, você pode até tentar mais um trade. Ah, fiz ali meus 820 pontos e vou arriscar mais um trade. Beleza, arrisquei, tomei um stop. Tomou um stop? Para. Tá? Outra regra imutável que vocês têm que ter. Não tentar recuperar stop. Ainda mais em um dia de game. Por exemplo, puta, eu estava com 800 pontos e agora eu estou com 720. Eu vou só fazer mais um trade para voltar para 800 pontos. O que vai acontecer? Você vai cair para 600 pontos. Aí você vai cair para 300 pontos. Aí você vai cair para 0. Aí você vai falar, meu, não, vou fazer mais um trade. Aí você vai para o negativo.
Aí você vai falar, não, eu vou fazer só mais um trade para voltar para o 0 a 0. Aí você vai quebrar a conta. Geralmente, os dias, isso é estatístico, tá? Os dias em que as pessoas quebraram suas contas, não fala quebrar banca, porque banca é banca de cassino e aposta. Quebraram suas contas, vieram de dias que iniciaram positivos. E as pessoas não souberam parar. É a mania de recuperar o capital. Por que as nossas operações vão ter que ser desse jeito, pessoal? Porque se a gente conseguir fechar 50 a 60% de acerto, a gente fecha o mês positivo com certeza absoluta. Quanto que eu vou precisar ter de capital para ter R$ 120 aí de stop por dia? Pelo menos, pessoal, pelo menos aí no total, uns R$ 2.000. Tá? Pelo menos uns R$ 2.000 para vocês começarem a operar com tranquilidade. Quanto que eu vou deixar na corretora? Não é R$ 2.000. Vocês vão deixar na corretora, ó, duzentinho. Por quê? Adivinha por quê? Porque vocês podem ter um dia de fúria, o mercado não está legal, você não soube parar, você não seguiu o que a gente falou, você foi se cegando, e você vai, e vai, e vai. Inclusive, o que é ideal? Você deixar esses R$ 1.800, vocês precisam arrumar um padrinho, alguém de confiança, pode ser esposa, pode ser marido, pode ser namorada, sei lá. Falou, meu, tá aqui, ó, esse dinheiro daqui é do trade, eu só vou pegar R$ 200 agora, e esse valor aí está com você, eu quero trabalhar esse meu capital do jeito que está. Ou se não, deixa R$ 500 na corretora para você ter alguns dias a mais, né? Para você ter pelo menos 3 dias. Porque para você operar um mini índice, você precisa de R$ 100 só. Tá? Então você não precisa mais que isso. Vocês precisam ter alguém que ajudem vocês a controlar, porque senão, por exemplo, pô, perdi os 200. Nada vai impedir vocês de fazer um TED e colocar mais 200. Fazer um Pix, na verdade, né? E colocar mais 200. Então, por enquanto, a gente nem começou a apostila, a gente nem começou a aula, eu só estou explicando algumas regrinhas para vocês. Como eu falei, eu quero que isso daqui seja o mais prático possível, tá? Para que a gente possa dar andamento aí nas informações. Vamos lá começar a apostila, só que agora eu vou ter que trocar a apresentação para a apostila. Peraí. Por isso que eu precisava deixar a tela, mas vamos dar um jeito aqui. Vamos lá. Deixa eu só colocar a apresentação do slide primeiro. Vou colocar aqui para apresentar de novo. Uma janela. Agora vocês estão vendo a minha tela, a apresentação, né? Então, beleza. Então, vamos lá, galera. Qual que é o foco aqui, né? O foco é a gente falar um pouquinho sobre neurociência e PNL aplicada ao trading. Por quê? A gente tem muitas crenças com relação a dinheiro. A gente tem alguns traumas com relação a dinheiro. E muitas vezes esses traumas são mais mentais do que físicos mesmo, né? Aquelas travas são muito mais mentais do que físicas. E a gente fica impedido por bobeira. Só que para essa pessoa não é bobeira. É algo que realmente impactou a vida dela e deixou ali algo que atrapalha, que trava. Ela não consegue mais operar. Aquilo virou até um vício, né? Tá lá, só jogando dinheiro fora. Ela sente a necessidade de estar o tempo inteiro posicionada, o tempo inteiro tem que estar num trade, ou tô comprado, ou tô vendido, não consegue esperar chegar na média de 50 ou chegar na média de 9. Meu problema no começo foi não conseguir esperar o preço chegar onde eu queria. Então eu ia montando posição até que o preço chegava lá. Só que, por exemplo, eu devia ter entrado no 910, numa compra no 910. Só que o meu preço estava lá no 970, no 980. Para o preço vir perto do 910, o que eu tinha que fazer? Alavancar mais, para que quando esse preço voltasse ali um pouquinho mais para cima, eu desalavancasse no 0 a 0, aí depois seguir embora. Só que, quando pegava o stop, era muito mais dolorido. Só que eu tinha essa necessidade. Então, o que eu vou precisar de vocês? Eu preciso que vocês façam hoje, em qualquer momento depois dessa aula, uma autorreflexão. Qual é o meu maior problema? Um dos problemas que eu tive também foi querer sempre adivinhar topo ou fundo. Por exemplo, já caiu demais ou já subiu demais. Pô, eu estou numa operação linda, eu estou comprado, o mercado andou 900 pontos, eu vou lá e inverto a mão.
Só que o mercado está subindo 2.000 pontos. Inverta a mão, porque eu acho que já subiu demais. No começo eu tinha esse problema. Eu acho que muitos sofrem disso. Isso eu demorei para corrigir, por isso que eu falo para vocês que a gente tem que ficar a favor das médias, porque o mercado facilita, é muito mais fácil você ficar a favor das médias. Então, façam uma autorreflexão. Qual é o meu maior problema no day trade? É não aceitar stop, mas assim, não pensem no resultado, pensem naquele inicial, aquele probleminha que causa todo o resto. É como se fosse aquela pedrinha inicial que vira aquela bola de neve gigantesca. O meu maior problema inicial era não ter paciência de esperar o preço chegar o mais perto possível de onde eu queria estar. Todo mundo entendeu o exemplo que eu dei? Vocês conseguem transpor isso para vocês? Manda aí no bate-papo, se está tranquilo, está ok? Temos aí várias crenças limitantes. Isso daqui tudo eu vou passar rápido porque não é o nosso foco, tá? Então, eu vou falar só algumas delas. Por exemplo, eu não sou bom o suficiente, eu não tenho tempo para isso, eu não consigo fazer isso, tudo dá errado para mim, não tenho sorte para nada. Só começo quando me sentir muito preparado, então a pessoa nunca sai da conta demo. Ah, não, ainda preciso treinar mais. A conta demo, pessoal, serve para você se familiarizar com a plataforma e você internalizar como é que eu vou dizer? Internalizar a estratégia, a técnica. Entendeu a técnica? Conta real. Com mínima exposição, você vai precisar arriscar o teu capital. Não tem jeito. Tá? Porque isso, ele vai gerando pequenas cicatrizes. Aí o seu corpo vai lá, conserta, deixa mais forte, ele regenera mais forte, e você vai conseguindo alavancar mais contratos. Então, não é porque você tem dinheiro que você vai colocar mais contratos. Tá? Então, o ciclo das crenças limitantes também não é o meu foco aqui agora, mas vamos passar. Uma hora a gente troca um pouquinho mais de ideia sobre isso. O que eu quero falar com vocês é sobre o poder do ambiente. Então, o ambiente, ele é tudo. Ele te molda, ele te influencia, ele te faz continuar a ter um tipo de comportamento. Então, por exemplo, eu quero começar uma dieta, mas você só anda com gente que bebe, é churrasco, só come porcaria. Cara, você vai ter muita dificuldade em fazer isso, em dar início a esse procedimento. Então, você vai ter que construir um ambiente que te ajude a ser disciplinado. Não é fácil ter disciplina, tá? Mas se você constrói um ambiente que te ajuda a ser disciplinado, facilita muito. E o ambiente não é só o espaço físico. O ambiente é também as suas amizades, a sua família. Acho que muitos de vocês aí têm amigo e familiar que desmotiva a continuar no trade, porque é difícil. Realmente, o trade é muito difícil, é muito complicado. Mas, galera, se ele der certo para você, ele vai te colocar em outro patamar, em outro nível financeiro. Tá? Então, músicas que você ouve, às vezes você só ouve porcaria, só ouve música que não fala nada com nada. Às vezes o ritmo é legal, mas a letra é uma porcaria se você parar para prestar atenção. E isso daqui é uma hipnose, tá o tempo inteiro na tua cabeça. Seriados, filmes. Quem não lembra do La Casa de Papel? Eu lembro de assistir, até que um dia uma pessoa me perguntou, né? Falou, pô, mas você é policial e ainda tá torcendo pro bandido? Eu falei, caralho, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Só que o cara vai construindo uma narrativa que você acaba torcendo para aquele cara se dar bem, né? Que eles transformam o ladrão no bonzinho, contando a história dele. Né? Então, o lobo mau ali vira o herói da história. Grupo de WhatsApp. Então, o que eu sugiro para vocês? Peguem hoje o celular e, limpa no WhatsApp. Pô, se é grupo que só manda meme, que só manda vídeo, que só manda bobeira, cai fora sem dar explicação. Se é grupo de trabalho, mas você não precisa estar lá, tenta sair. Se sair e ficar constrangedor, silencia. Tá? Qualquer outro grupo nesse sentido que for difícil de sair, silencia para isso não te atrapalhar. Redes sociais, aí já é mais fácil. Deixa de seguir a maior parte das páginas, pessoas que vocês seguem, trader. Eu preciso que vocês foquem em uma coisa só. Por quê? Seguir outros traders te fazem gerar uma situação que é a comparação. Você começa a querer se comparar. Por exemplo, hoje eu estopei e o trader que eu sigo ganhou dinheiro, ganhou muito dinheiro. Aí amanhã eu ganho e o cara perde. Só que a gente só se compara na situação ruim. Né? A gente não consegue fazer esse mais amplo aí de comparação.
Então, eu peço que vocês deixem momentaneamente de seguir a maioria que vocês seguem, tá? Para vocês começarem a ter só uma mira, a olhar só para um lugar, não ter vários focos, para vocês não olharem várias coisas, porque isso vai gerar problema para vocês. E, por fim, a internet, páginas que vocês veem, o que vocês olham, o que vocês procuram, porque vocês podem navegar na internet ou vocês podem naufragar. Às vezes você olha lá, são 8h30 da noite, daqui a pouco são 9h30, você está lá vendo bobeira, está no YouTube, vendo vídeo, vendo shorts, está no TikTok. Então toma cuidado, monitora o tempo que você passa vendo isso. Tá? Você vai ter que liberar a agenda esses dias para que você possa estudar mais. Eu vou exigir de vocês, não é porque esse curso aqui está gratuito que eu vou exigir pouco de vocês, eu vou exigir bastante, tá? Para que vocês possam limpar as lentes de vocês, né? Porque o jeito que a gente enxerga o nosso mundo, o mundo ao redor, por que uma pessoa ela enxerga que o Lula é bom e outra pessoa enxerga que o Bolsonaro é bom? Porque as lentes são diferentes, as pessoas são formadas de maneiras diferentes, elas estão com a lente suja, meio opaca, uma está desviando o foco dela, enfim. Temos as nossas lentes, cada um pensa de um jeito, as nossas crenças estão inseridas ali, mas para que você vá mudando a tua mente, para que você vá moldando a tua lente, a gente volta lá no ambiente. O que mantém a nossa lente? O que mantém a gente pensando de uma forma? É o ambiente. Por isso que eu preciso que vocês vão colocando esforço em mudar o ambiente de vocês. Comecem a colocar trade na tela do celular, na tela do computador. Comecem a desenhar gráfico. Comecem a ter ali, montar a apostilinha de vocês com as informações necessárias. Deixa gráfico à vista para você ver, para você estudar. Não é para te estorvar de tanto gráfico, mas é para que isso comece a ser algo natural para você. Se você tiver uma nova lente, você precisa de uma nova armação para moldar esse ambiente. E você vai ter que fazer micromudanças no seu ambiente para isso. Então, por exemplo, algumas pessoas, momentaneamente, você vai ter que deixar de seguir, vai ter que parar de conversar por um tempo. E essas pessoas vão ter que entender que você está numa outra etapa, você está focado em conseguir uma evolução. Então, a tarefinha aqui simples, ó, já está na apostila para vocês, por isso que eu não vou perder tempo demais, e eu já falei. Eliminar todo o grupo de WhatsApp ou página de Instagram que não agrega nada para o seu objetivo atual, que é vencer no day trade. Deixar de seguir momentaneamente demais traders no Instagram para parar com esse viés de comparação. Selecionar melhor as suas amizades, porque elas são a sua rede de apoio. Você precisa ter pessoas que falam, não, cara, estuda, você vai conseguir, eu tenho certeza que você vai conseguir. E não aquela pessoa que fala, não, para, isso daí é idiotice, pelo amor de Deus, todo mundo perde. Se você for ver, ninguém prestaria o concurso de medicina, ou o próprio concurso do Barro Branco, que é super concorrido também, e poucos passam. 1% só dessas pessoas, dos candidatos, passam para medicina, passam para soldado, passam para sei lá, para direito na USP, passam para o Barro Branco, é só 1%. Se no day trade são 5% que vencem, a gente está bem melhor do que em qualquer outro lugar. Tá? Atentar mais para tudo que você assiste e ouve. Se possível, eu vou mandar para vocês uma listinha ali com uns 2, 3 vídeos motivacionais que eu gosto de ver. Sempre que eu estou ali precisando de algo, eu vou mandar para vocês, assistam, porque isso dá uma renovada, isso dá um gás a mais. Eu vou mostrar para vocês um vídeo bem bacana. Preparar uma melhoria no seu ambiente físico de trabalho, então tenham condições mínimas. Você não precisa ter um puta de um PC, várias telas, nada disso. Tá? Eu tenho um pouco mais, porque eu trabalho com isso, mas você não precisa de tudo isso para você ganhar dinheiro. Um notebook já vai ser suficiente. Se você tiver uma telinha a mais, melhor ainda. Por quê? Porque aí nessa tela você vai estar acompanhando o que eu vou estar falando. Ou, por exemplo, eu tenho um notebook e tenho um tablet. No tablet você coloca lá a minha tela. Do índice futuro você acompanhando essa tela. E no seu notebook você opera. E o principal, galera, assim, um tão essencial quanto ter um caderno e caneta ali, canetas exclusivas para que você faça anotações desse conteúdo. Escreva. Só de você ouvir, você não está digerindo essa informação. Quando você escreve, você está trabalhando a memória mecânica. Então, você está conseguindo assimilar de uma maneira muito mais tranquila. Querendo ou não, não é todo mundo que vai estar preparado para o teu sucesso. Você vai perder algumas pessoas nesse processo, nessa caminhada, e tá tudo bem. Tá? Quem sair é porque teve que sair. Ela foi útil para você de alguma maneira, não de alguém que é interesseiro, mas ela serviu para você ter uma boa amizade em um período da vida,
e agora você está com outro foco, você está arrumando para outra coisa, vai conhecer outras pessoas e está tudo ok também. O seu maior inimigo aqui é o medo. Por isso que para combater esse medo, a gente não precisa de coragem, a gente precisa do quê? A gente precisa de preparo e exposição mínima. É o que eu falo para a galera. Você não vai pegar, aprender, aqui você está aprendendo na teoria a atirar. Você não vai aprender na prática num tiroteio. Você tem que ir para um estande de tiro. O que seria algo similar ao estande de tiro? A conta demo, a conta do simulador. Então você vai para lá, você vai validar a técnica e de tanto o teu cérebro ver que aquilo dá certo, na hora de ir para a conta real, com exposição pequena, porque se for uma exposição grande, alavancada, não adianta treinar que não vai resolver, o seu cérebro vai te impedir de fazer dar certo. Você vai aos poucos, gradativamente aumentando isso. Tá? Se a gente colocar aqui, ó, que você vai vencer na conta real 60% do tempo. Vamos colocar aqui, ó, 22 dias vezes 0,6. Você vai vencer aí 13, 14 dias. 14 dias tirando R$ 120. Fazer aqui no meu celular mesmo. Vai dar R$ 1.680. Só que então você vai perder em média de 7 a 8 dias. Vamos colocar menos R$ 780. Uma média. Você vai fechar o mês com R$ 900. Pô, não é muito. Mas, galera, quanto que a gente vai começar, com quantos contratos a gente vai começar a operar? Um contrato. Um contrato, R$ 2.000 ali direcionados para o trade. Beleza? Quanto que representa R$ 900? É quase 50%. Obviamente que esse 50% não vai continuar ao longo do tempo, né? Conforme a sua conta for crescendo, for aumentando, isso vai acabar diminuindo. Porque se você ganhar 50% todo mês, ou 40%, em 5 anos você é o novo Elon Musk. Né? Você é o novo Jeff Bezos. Você vai ficar bilionário. Então não dá para a gente manter, porque senão é muita exposição. Mas, o que acontece? Você não pode... Ah, pô, mas eu só ganhei R$ 300 esse mês. Não deu R$ 900. Ok, quanto que R$ 300 representa de 2.000? Ah, cara, é 15%. Pô, é 15%, é muita coisa. Então, vocês têm, por isso que eu falei para vocês têm que começar a tirar o foco do dinheiro, principalmente no começo. Se você não está disposto a perder, você não está pronto para ganhar ainda. E se você pensa que você pode ou que você não pode, você está certo de qualquer forma. São frases que são clichê, mas o clichê não é clichê à toa. Tá? Ele está lá por um motivo. O trading, a gente não pode encarar ele como uma profissão. Por exemplo, imagina que você abriu uma loja, sei lá, virtual, com pouco estoque. Nada garante que você vai vender, que você vai ter lucro. O trade é isso. Você é um empreendedor. Se você pensar no trade como uma profissão, pô, eu entrei hoje, não é lógico que ao final do dia eu estarei com menos dinheiro do que eu comecei. Por isso que a gente entra naquela bola de neve, naquele giro de não parar de operar até pelo menos voltar para o zero. Porque isso daqui não é uma profissão, você se compara a um empreendedor. E para que você tenha sucesso, você tem que ter uma boa mentalidade. Só coloquei mindset porque senão vai ficar gigante aqui no pilar e não dá certo. Um bom gerenciamento de risco. Então, a gente já estabeleceu que o gerenciamento de 2 para 1 vai fazer com que a gente feche o mês no positivo. E um bom operacional é simples, porque o nosso cérebro ele não está apto a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. A gente não consegue. Por isso que não adianta por isso que a gente está com uma obesidade mental muito grande. Ah, eu já ouvi falar de MACD, de RSI, de 300 mil médias móveis, banda de Bollinger, variação, pivot point, price guide, um monte de coisa, e eu não aplico nada, porque chega na hora, é tanta coisa que eu vejo, eu não consigo decidir. Então, esse que é o problema. A gente vai simplificar o mercado para que a gente não tenha uma estratégia infalível, para que a gente tenha uma boa estratégia e que seja lucrativa. Pode não ser a mais lucrativa do mundo? Não sei, mas ela é muito lucrativa. A gente vai ver ao longo do tempo como ela funciona. E a gente precisa ter uma boa corretora, tá, por trás e uma boa plataforma operacional. Corretora, várias hoje estão assim em pé de igualdade. Tá? E tem um detalhe entre uma ou outra. A gente está preparando um pacote de benefícios para vocês aí junto com o Fabiano, da ITM. E plataforma operacional é o Profit, não tem jeito. Aí você pode ter o Profit básico, o Profit Pro.
vai depender do que você exige aí para você fazer a sua análise. Por exemplo, tem muita gente que coloca conceitos de fluxo na tela, mas não sabe interpretar, não sabe ler. Então não adianta, só ocupa espaço à toa. Tá? Então, pensem nisso, para que vocês tenham sucesso, tem que ter esses 5 quesitos. Só que, do operacional, gerenciamento de risco e a mentalidade, 70% é o quê? É mentalidade. 10% só é operacional. Por quê? Se fosse mais que 10%, muito mais, vai 50%, se metade se 90% fosse operacional quase infalível, só uma pessoa ganharia dinheiro. Mas eu tenho gente operando bandas, eu tenho gente operando price action, médias móveis, só Fibonacci, só fluxo, sem ver um gráfico. Então, só um desses caras ganharia dinheiro. É aquele cara com o melhor operacional, mas não. É aquele cara que tem um operacional bom, que gerencia o risco. Então, por exemplo, ele entra num trade, ele estava arriscando 200, ele sai com 100 pontos de ganho. Não, aí não pode. A não ser que o mercado voltou e te tirou, é diferente. É bem diferente. E, deixa eu só liberar uma pessoa aqui. Então, 70% é o emocional, porque a gente entra num trade e a gente não tem ali a paciência ou a tranquilidade de deixar esse trade andar. 70% é emocional. E eu vou passar não é uma receita de bolo, porque não adianta só vocês ouvirem, vocês vão ter que aplicar. A repetição vai ser a base do sucesso aqui. Por isso que nesse primeiro mês, cara, é simulador, só para vocês assimilarem não só a estratégia, mas a mentalidade. Tá? Só para assimilar a mentalidade bem, não colocar dinheiro em risco, ou se não é um contratinho só. Pera, eu não ligo, eu estou tranquilo financeiramente, eu vou colocar ali R$ 1.000 exposto, ou R$ 2.000 exposto, mas eu vou com disciplina operar um contrato só. Se bater o stop, eu vou seguir. Eu quero seguir ali com mínima exposição, como se eu estivesse pagando uma faculdade caso eu perca ali o capital. Então, o foco do nosso projeto é a mentalidade. Eu vou ensinar vocês ali o porquê disso. Mais rapidamente, 6 erros que vocês não vão poder cometer. Começar a operar sem estudar. Então, já fizemos estamos fazendo aqui a primeira aula, nem fiz nada direito ainda, vi a primeira aula básica, já vou amanhã querer operar na conta real. Não, aí você vai estar quase que num cassino. Segundo erro, começar pela conta real. Só vai para a conta real aquele cara que praticamente já opera, está meio que patinando ali, mas tomou uma decisão que vai fazer o certo agora. Mas o ideal, começa pela conta demo. Aí você não expõe teu capital de bobeira. Pô, a técnica do Pérez não está 100%, ela está dando 80%, 70% só. Mas é uma técnica que dá 70% com no mínimo 2 para 1. No mínimo 2 para 1. Então, a gente vai conseguir sim sair lucrativo. Não existe técnica infalível. Operar sem gerir o risco. Eu vou operar até sair no positivo. Até sair no positivo. Não vai dar certo. Vai dar problema. E ser indisciplinado e impaciente. Então, eu era impaciente demais. Esse era um problema. E, querendo ou não, o meu risco aumentava por isso. Tá vendo que é um erro que leva ao outro? No mercado financeiro, os erros são que nem na aviação. Não é um problema que derruba um avião, derruba um helicóptero. Geralmente é uma série de fatores, é uma série de problemas. Quer ver um erro bobo que um aluno meu cometeu esses dias? Se eu não me engano, foi segunda passada, 9h30 ele estava operando. 9h30. Só que 9h30 ia sair o CPI, se eu não me engano. Eu lembro que era uma notícia de inflação. E ele estava posicionado. O mercado deu uma pancada para cima, uma para baixo, tirou ele, pulou stop. E esse é um erro bobo. É um erro que poderia ter sido evitado. Como? Olhando o calendário econômico, vendo as notícias, as principais notícias, as notícias com 2 e 3 estrelas, aqui na própria plataforma da corretora, na plataforma Profit Chart, você consegue. Ou se não, no Investing. No Investing você consegue, dá uma olhada também, eu vou mostrar para vocês. Alavancagem excessiva, quer ganhar tudo num dia só, quer recuperar anos de perda em um mês, em uma semana, em um dia. Não vai dar certo, vai dar problema. Teve um dia um aluno, faz tempo isso, ele publicou no meu grupo VIP de alunos lá, alunos mais antigos que pagaram o curso, ele publicou um ganho de 60 e poucos mil reais. Esse cara hoje em dia não opera mais, porque ele quebrou. Num dia ele ganhou 60 mil reais. O que aconteceu? Continua alavancando, quebrou. Não tem jeito. Vai acabar quebrando, porque a alavancagem excessiva pode dar certo um dia, 2 dias, mas quando der errado, um dia de erro só já é o suficiente para acabar com você.
aí gera trauma, já era. Vai ser uma coisa pior atrás da outra. E só para a gente entender um pouquinho mais sobre o cérebro, que é a parte importante. Essa nossa parte aqui do neocórtex, ela é mais moderna. Ela é a parte que faz a função difícil do cérebro, né? A parte da razão, que tenta ali, junto com as emoções, trabalhar as nossas decisões. Mas o nosso cérebro mais, o intermediário, um dos mais antigos, é o cérebro das emoções. Então, é normal a gente ter medo de perder dinheiro. Por quê? O dinheiro está relacionado à sobrevivência. E antigamente, independente de religião, tá? Nossos antepassados perdiam ali, por exemplo, se perdiam do grupo, morriam. Perdiam ali a pele, né? O que eles usavam por cima do corpo para se proteger do frio, morriam. Perdiam o alimento, a casa, morriam. Hoje o dinheiro faz essa parte de sobrevivência. Então o medo da perda, no geral, ele está muito enraizado. Por isso que é difícil a gente vencer no day trade. Por isso que a gente tem todas essas microetapas a cumprir. Eu tenho certeza que se você cumprir essas microetapas, você vai conseguir avançar. E o nosso cérebro reptiliano é aquele mais antigo, que é o que comanda movimentos básicos, como, por exemplo, respirar, batimento cardíaco. Isso daí a gente não tem interferência, não tem o que fazer. A gente vai estudar um pouquinho sobre o córtex pré-frontal, que é a parte que toma as decisões, é a parte do cérebro que faz o difícil. Inclusive, é uma parte do cérebro que a gente consegue sobreviver sem. Tá? Tem um caso, se vocês quiserem pesquisar depois, se chama Phineas Gage. É um americano, ele trabalhava lá nas linhas de trem, explosivo, tá? Uma barra de metal entrou na cabeça dele e pegou essa parte aqui do cérebro, essa parte aqui do córtex pré-frontal. E ele estava consciente ainda, ele foi para o hospital, conseguiram remover a barra de ferro. Era um cara pacato, um cara tranquilo, um cara de família, porém ele teve essa parte aqui danificada do cérebro. E após isso ele começou a ser um cara transtornado, um cara com um comportamento estranho, um comportamento agressivo, porque isso aqui, ó, era como se fosse o freio e contrapeso da parte emocional, da parte do cérebro mamífero, tá? Que a gente fala do sistema límbico. Então, essa parte aqui do córtex pré-frontal é o que toma as decisões mais difíceis. É isso que a gente vai ter que exercitar durante o day trade. A gente vai ter que, como se fosse, melhorar essa barreira com o nosso sistema límbico ali da parte das emoções, que querem que a gente garanta aquele dinheiro. Pô, o mercado andou 200 pontos, vou pôr no bolso. Andou 50 pontos, vou proteger no zero. Sabe, esses comportamentos meio que irracionais de proteção que a gente tem de maneira natural. Por quê? A gente tem, não dá para dividir em barreiras, mas é conhecido que a gente tem uma parte consciente e uma parte inconsciente no nosso cérebro. Então a gente faz várias coisas de maneira inconsciente, troca marcha, dirige, liga o carro, responde mensagem, conversa, faz várias coisas que a gente não precisa pensar para fazer, raciocinar por muito tempo. Então 2 vezes 2 são 4. Agora se eu pegar ali 17 vezes 38, eu já precisaria pensar muito ou com auxílio de alguma coisa fazer essa conta. Consigo chegar no resultado, mas não é de uma maneira tranquila. Então, o nosso cérebro, pessoal, 95% de tudo que a gente faz durante o dia é inconsciente. A gente não pensa, a gente não foca para fazer. Tudo sai ali do automático. Então, é como se fossem os reflexos, os atos automáticos. Então, a pergunta que a gente tem, como que a gente trabalha isso durante os pregões? Repetindo, 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 repetindo. Aprende o certo e repete, 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 até que aquilo se torne um padrão. Como que você aprendeu a dirigir? Aprendeu, foi difícil, treinou, 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 e depois de anos, você faz como se você respirasse, você nem precisa pensar para respirar, sai no automático. Então, o aprendizado está no praticar. Daqui dos 79 que estão agora, quem que vai vencer desses 79? Não sei, mas serão aqueles com certeza que praticaram mais. Com certeza, senhor. Sem dúvida, isso não falha. Praticou mais, vai estar lá. Então, a gente só se torna bom naquilo que a gente é frequente, beleza? Por quê? É interessante, é legal, é uma vida atrativa de trader? Em tese é, se eu fosse trabalhar só com isso, né? E outro detalhe, viu, galera? Trabalhar só com day trade, eu só vivo de trade, não é fácil, tá? Então, por exemplo, eu testei um ano aí, eu fiz no máximo acho que 3 turmas, ou chutando alto, 4 turmas e pequenas ainda de day trade. Não é fácil viver só de trade, porque nem todo dia você está com a cabeça para operar. Então, o que, que é legal vocês fazerem, se um dia vocês quiserem viver de trade? É construir uma renda passiva, com ações, com renda fixa, com fundos imobiliários,
ou com o aluguel de algum imóvel, para que isso te dê uma base, para que o day trade não seja aquilo que vá pagar todas as suas contas, no máximo um luxo a mais. Você pode, inclusive, por exemplo, eu tenho 10 mil reais de conta e eu tiro 30 mil reais de day trade. Os 30 mil reais de day trade pagam as minhas contas? Sim. Porém, eu tenho algo que paga 10 mil reais de conta sem eu precisar. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar com esse ponto? Vocês precisam construir essa estrutura na vida de vocês, se vocês quiserem chegar lá, tá? Nosso foco aqui, por que eu falei tanto do índice? Porque o índice vai fazer com que vocês sobrevivam por mais tempo no day trade. Ele é mais barato. Quando você ganha menos, mas também quando você também perde menos. Eu preciso que você sobreviva muito tempo no mercado. Esse é o foco. Identificar a técnica que a gente vai negociar, tranquilo, já identificamos. Médias 9, 21 ou a 20 e a média de 50, todos exponenciais e a favor. A gente vai ver como a gente vai operar. Estudar o movimento do mercado testando a técnica, nós vamos fazer isso, é uma técnica seguidora de tendência. E obter a consistência sem se expor, sem queimar muito capital. Esse é o foco. Por isso, operar um contrato só. No máximo, 2 contratos. No máximo, 2 contratos, para aqueles que tiverem mais tempo de trade e tiverem um capital a mais. Qual que é o foco de vocês? Imaginem que vocês estejam pagando uma faculdade. Então, por exemplo, eu vou destinar durante X meses, isso é uma regra, vocês vão ter que escrever isso daí, mesmo que eu vou até pensar na modalidade de fazer um contratinho com vocês, destinarei tantos mil reais por mês para day trade durante tantos meses, como se eu estivesse pagando uma faculdade para a carreira de trader. Tá? Esse é o foco. Porque a faculdade, você paga a mensalidade e você nunca mais vê aquilo. No day trade, você vai pagar a tua mensalidade ali antecipado. Você parou ali R$ 1.500. Pô, esse é o dinheiro que eu tenho por mês. R$ 1.000, esse é o dinheiro que eu tenho por mês. Tá? Chegou nos R$ 1.000, estopei ali os R$ 1.000, parei. Não vou operar mais, vou continuar na conta demo até finalizar o mês. No mês que vem, mais R$ 1.000. Essa vai ser a nossa ideia. Só que no day trade, daqui 3 meses no máximo, se vocês fizerem certinho, vocês já estão zerando e tendo pequenos lucros. A faculdade jamais zeraria a tua mensalidade porque você foi um bom aluno. E jamais te pagaria para estudar. Isso que você tem que pensar. Então, invistam nessa carreira de maneira profissional. Ajustem as expectativas de vocês. Nas aulas que você mandou, você informa que o dólar é mais técnico. Daremos ênfase no índice ou no dólar? Apesar de o dólar ser mais pesado, eu acho muito mais fácil de operar. Eu, na sala VIP, vou dar ênfase no índice, porque é o que eu mais opero. Porém, a gente vai passar algumas estratégias, algumas operações no dólar também. O dólar é muito mais técnico. Porém, ultimamente, o que está acontecendo com o dólar? O dólar ele está sendo muito influenciado por briga de ego do presidente do Brasil com o presidente do Banco Central, com situação de juros, com hiperinflação. Então, em tese, não era para o dólar estar valendo 4,90 e pouco. Era para ele estar subindo, 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 porque o risco do país também está aumentando. Tá? Ou pelo menos ele estar acima de R$ 5. Quem imaginava com a eleição do Lula a gente ter dólar a 4,90? Ninguém imaginava, mas o que aconteceu? Se você for ver, se a gente tirar a parte política, como a nossa taxa está alta, a nossa taxa de juros, o dólar era para estar até mais baixo. Né? Esquece ali quem é o presidente. Pela nossa taxa de juros, se a gente tivesse uma política econômica estável, sem a possibilidade de romper teto de gastos, né, sem várias coisas que acontecem, o estrangeiro estaria fazendo o quê? Injetando capital no Brasil. Com a injeção de capital no Brasil, capital estrangeiro, dólar, a nossa reserva de dólar aumentaria. Tendo mais dólar, menos ele vale. Mais o real se fortalece perante essa moeda. Porém, ele está nesse vai e volta. Então, ele está complicado. Então, apesar dele ser técnico, ele está bem complicado de operar. Tem dia que o DI, que são os juros, eles estão subindo e o dólar está caindo, está invertido, por causa da macroeconomia. Né? Fontinelli Santos, consigo aplicar tudo isso no Forex, pois trabalho das 8 às 18. Consegue aplicar tudo. A nossa estratégia, ela vale para qualquer ativo. Qualquer ativo. Terá sobre ações? Já respondi também. Só que a única coisa que muda é que vocês vão ter que ver na prática e cada um, as ações a partir de 60 minutos já dá para você operar. E não vai ser day trade, você vai operar swing trade.
Algumas ações dá para operar day trade, por exemplo, Petro, Vale, Banco Itaú, Bradesco, dá para operar day trade. Outras nem tanto. Tá, mas você consegue sim, tanto Forex quanto ações consegue. No Forex, especificamente, você vai ver só o tempo gráfico pelo ativo. Você vai ter que testar ali, fazer um backtest, né, olhar o gráfico para trás, mas funciona normalmente. Então, ajusta a sua expectativa. Porque para a medicina, quem entra sabe que demora no mínimo 6 anos para o jogo começar. Engenharia, no mínimo 5. Direito, no mínimo 5. O trader, deu 2, 3 meses, o cara vai desistir, porque não está lucrando 30, 50 mil reais, não tem a liberdade financeira e geográfica que eu vejo no Instagram, não estou com a minha Lamborghini. Lembrando, tá? Que esses caras que posam de Lamborghini, ó, só para vocês terem uma noção, o Forex, Fontanelli falou de Forex. Eu não sei se operações binárias, opções binárias, não sei que porcaria que é. Tem um cara que fez uma mentoria comigo, com o Wendel Carvalho comigo, né? Então a gente estava num grupo, numa mentoria com o Wendel Carvalho, o cara fatura 500 mil reais por mês. Sabe quantos trades na conta real ele faz? Zero. Sabe quantos cursos de trade ele vende por mês? Zero. Sabe da onde que vem o lucro dele? Alguém imagina? 500 pau por mês. Sem lançar curso que nem o Ports Trader faz. O que ele faz? Ele ensina gratuitamente várias pessoas pelo YouTube e ele coloca, quero operar day trade, vem operar comigo na corretora tal. Aí ele deixa o link dele, com o código dele. Aí você vai lá, se cadastra e você deposita 2 mil reais. A corretora paga para ele 80% de tudo que a pessoa perde. Não é tráfego pago. Então, 80%, para vocês verem como o negócio é tão certo, 80% do que o trader perde, líquido, a corretora deposita para ele. Ele ganha de 300 a 500 mil reais por mês fazendo isso. Atraindo todo mundo pro tanque de jacaré, pro tanque de tubarão. Então joga lá de qualquer jeito, então tem gente que coloca 2, 5, 10, e ele vai ganhando em cima. Então não vende um curso, só que agora a ideia dele é vender curso. Então imagina quanto que não vai ser. Cara, é loucura, pra vocês verem, esse meio aqui é complicado. Complicado demais. Então a ideia que vocês têm que ter, pessoal, é seguir um processo. Tá? Processo. Sequência contínua de fatos. Então tem um começo, tem um meio, e esse meio é longo e talvez tenha um fim. Vocês têm que ter regularidade. Tá? O processo ele tem que ser respeitado. Porque se o foco inicial for a independência financeira, for dinheiro, vai dar errado. Porque, galera, pensa comigo. Para quem está focado no dinheiro, tanto faz ou não se entrou numa operação certa. Se a operação deu lucro, tanto faz. Cara, se eu cliquei em comprar, se a minha regra é, eu vou clicar em comprar e daqui 10 segundos eu vou clicar em vender. A minha regra é essa. Essa pessoa precisa estar certa? Não precisa, porque o foco dela está no dinheiro. Então é isso que vocês têm que pensar. O foco tem que ser em operar certo, tá? Fontenelle aqui, ó, só doido para operar, só que esse horário de trabalho que desanima, por isso queria começar no Forex e ver um pouco. Você pode operar na hora do almoço, Fontenelle. Tá? Reserva a hora do almoço que ele está dando boas oportunidades de trade. Nem que seja meia horinha, cara. Nem que seja meia horinha. Ou que você consiga um intervalo rápido. 1 hora só que é às 10 horas da manhã. Cara, eu vou fazer um intervalo de meia hora, sei lá, das 10 às 10 e meia. Eu vou mostrar para vocês que as oportunidades aparecem nesse horário. Tá? Então, sigam o foco. Isso daqui é o principal. Aprender a perder. Eu demorei muito, eu patinei muito no day trade porque eu não sabia perder. Sabe aquela história de enquanto tá dando certo, tá tudo ok, tô ganhando, tô fazendo direitinho, mas no primeiro soco na cara eu já balanço, já erro tudo, já fico cego. E vários stops, que era para ser um stop de R$ 1.000, o stop virou 5, 10 mil reais. Então, até aprender a perder, nada deu certo. Depois que eu aprendi a perder, as coisas começaram a andar. E quem fala que pegar 500 pontos com um contrato e pegar 500 pontos com 10 contratos é a mesma coisa, é um grande mentiroso. Porque quando você está lá e perde 100 pontos com um contrato, você perde R$ 20.
Quando você perde com 10, você perde 200. Se você estiver dentro de uma alavancagem certa, pelo gerenciamento, ok, mas a mente não funciona assim. Por isso, você tem que ir gradativamente, ir de pouquinho em pouquinho. Se você não ter pressa, se você não tiver pressa, em 2 a 5 anos, você vai ter alavancado muito o teu patrimônio. Mas se você tiver pressa, em 6 meses você perde tudo. Tá? Então, o seu melhor amigo é o stop. Pensa nisso e não é balela. Tá? Quanto mais rápido você aceitar que você entrou do lado errado, menos dinheiro você perde. Tem dia que está muito esquisito. Eu vou mostrar para vocês que a gente tem que olhar, para operar índice, a gente tem que olhar 3 caras. O índice financeiro, que é uma cesta de ativos do campo financeiro, então, bancos, seguradoras, várias empresas aí formam essa cesta de ativos, e esse índice ele representa mais de 20% do índice, Bovespa. A Vale e a Petro. Tá? Então, cada uma representa mais ou menos uns 10, em média, 10% do índice. Então, só com esses 3 caras, a gente tem, em média, 40 e poucos por cento do índice, uns 45%. Então, a gente olhando esses 3 caras, se eles estão apontando para cima, não tem por que a gente vender. Tá? E hoje, por que o mercado ficou bagunçado a maior parte do tempo? Porque eles estavam, principalmente a Vale, o FNC ali, ele abriu, ficou lateral. E o mercado ficou representando isso. A hora que o índice financeiro deu uma puxada, o índice subiu. Eu vou arrastar aqui para a tela depois e mostrar para vocês. Tá? Então, olhem, ó. Escrevam aí. Deixa eu ver se não vai aparecer aqui. Mas escrevam aí, ó. Vou colocar aqui nas mensagens, tá? IFNC, a Vale e a Petro. Tá? São esses 3 caras aí que você tem que observar para você definir se você compra ou se você vende índice. O stop loss, só numa imagem, vai fazer isso daqui com você, ó. Vai manter você vivo. Tá? Então, você tem tudo isso daqui de capital. Pô, tirou um palitinho aqui, ó. Não queimou todo o meu capital. E nem o Thiago falou, preço médio, cagada, 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 cagada. Uma das piores. Tá? Porque o mercado é soberano. Ele nunca sobe demais ou nunca cai demais. Esses tempos aqui, acho que mês passado, o índice subiu 5%. Eu não me lembro de ter visto isso, fora na pandemia, que foi absurdo. O mercado caía muito, depois subia muito. Então, foi outro mundo, foi outro tempo. Mas subir 5% com uma época esquisita dessa é muito estranho. Então, você não tem que adivinhar nada. Você tem que esperar o mercado se encaixar na sua estratégia simples de entender e entrar. Tá? Isso vai garantir um bom gerenciamento psicológico nas suas operações. A nossa ideia é ser um sobrevivente. Então, a regra geral é focar em um ativo. Então, você vai escolher. Você pode escolher o dólar? Pode escolher o dólar, tranquilo. Mas você vai seguir a mesma estratégia. Média 9, 21 e 50. É isso que você vai fazer em outro ativo. Forex, ações, seja o que for. Por que isso? O nosso cérebro ele não consegue focar em muita coisa ao mesmo tempo. A gente consegue conscientemente entender 7 coisas ao mesmo tempo, praticamente. Então, você que coloca monitor de mercado, DI, gráfico no 15, 60, 50, nos 5 minutos de índice, 15, 60 e 5 minutos de dólar. Você olha também o S&P, você olha também, sei lá, fluxo, você não está vendo nada. Você acha que você está vendo alguma coisa, está cheio de coisa na tua tela, mas você não consegue ver tudo. A gente consegue ver 7 mais ou menos 2. Tem pessoas que conseguem olhar ao mesmo tempo e interpretar aquilo 9 coisas. Tem pessoas que conseguem só 5. Então, em média, a nossa capacidade racional é de observar no máximo 7 coisas ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente vai focar num gráfico de 5 minutos, ou 4, que eu estou gostando muito de operar, um gráfico de 15, um gráfico de 60. Só isso. Só isso e focar a favor da tendência. Só. E a gente vai ver uma estratégia objetiva, que é a média 9,21 ou 9,20, e a 50, que pode ser objetivo e subjetivo. Só nisso daí a gente tem 5, 6 coisas no máximo. E a gente conseguiu encaixar ali o nosso padrão racional. Beleza? Por que a gente vai focar nisso? Por causa dos níveis de aprendizagem. Então, não vou perder muito tempo aqui, mas só para vocês entenderem. Eu não sei em que nível que cada um se enquadra.
Tá? Eu não sei em que nível que cada um se enquadra aqui, mas a gente tem incompetência inconsciente. Eu nem sabia que o day trade existia. Aí alguns incompetência consciente. Eu sei que existe, mas eu não sei fazer. Competência consciente. Depois de 1000 horas de estudo, você tem uma competência mínima, você lucra um pouquinho e você sabe o que você está fazendo. Mas você tem que pensar para fazer. Demora. Você tem que raciocinar muito. Você perde muita oportunidade. Você ainda hesita muito. Competência inconsciente é aquela troca de marcha e até falar, mandar um áudio no WhatsApp ao mesmo tempo, quase. É inconsciente já se tornou um ato reflexo. E a maestria, aquele cara que faz isso, cara, ele está vendo tanta coisa que você nem pensava em ver. Esses são os níveis de aprendizagem. Vocês podem chegar lá, mas olha quantas horas que vocês têm que treinar, praticar, operar para fazer isso dar certo. Como que eu faço para acelerar esse aprendizado? Basicamente, repetição. Repetição, repetição, repetição. Tá? Então, repetir é a alma do negócio. Você vai fazer, vai errar, vai ajustar, vai errar, até que você vai ter um repertório de erros e acertos, e isso vai te gerar um comportamento diferente, para que você tenha um comportamento mais preciso, lapidando. Você vai reajustando o teu plano conforme as consequências que ele tiver. Então, por exemplo, o mercado ele está mudando mês a mês. Esse mês e o mês passado está muito difícil de operar, ele está bem lateral. Ele dá uma pancada para cima, ele volta tudo. Teve mês já do mercado fica muito direcional. Ele sobe com tudo, ou ele desce com tudo, fazendo movimentos em zigue-zague. Tem hora que o mercado fica lateral, então você tem que se ajustar. E para você ter esse repertório, você tem que passar por isso. Por isso que eu preciso que você sobreviva ao máximo de tempo possível, para que você não morra logo no começo. Então, de uma maneira resumida, você precisa ter um comportamento padrão e repetir. Repetir, 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 até que ele se torne inconsciente. Observar erros, acertos, tentar ir corrigindo os erros, tentar otimizar os acertos. E de acordo com esses erros e acertos, você vai ver, você vai ter as punições, que são os losses, você vai ter os reforços, que são operações bem realizadas. Entendam que reforço não é gain. Reforço, por exemplo, entrei numa operação certa, o mercado andou e eu saí com menos stop do que eu comecei. Eu arrisquei 200 pontos inicialmente e no fim das contas eu estopei só 20 pontos. Isso também é um reforço, porque a única coisa que é garantida no trade é o loss. Se eu conseguir reduzir, quer dizer que eu estou sobrevivendo para uma próxima oportunidade, que eu posso ganhar 400, que eu posso ganhar 500 pontos. E qual que é a melhor forma de estudo para vocês internalizarem isso daqui? Por que eu estou insistindo tanto para que vocês anotem, anotem, anotem? A melhor forma de estudo é criar uma aula, montar uma aula. Então, eu não sei se vocês têm habilidade suficiente para trabalhar com PowerPoint ou não, e se não tiver, tudo eu posso aprender. Então, não sabe mexer no PowerPoint? Começa. Não precisa fazer uma apresentação assim. Vocês podem fazer uma apresentação simples com tópicos. Tá? Mas o importante é tentar ensinar algo. Monte uma apresentação como se vocês fossem ensinar para alguém. Essa é a melhor forma de vocês estudarem tudo que eu vou passar para vocês aqui. Inclusive a parte de gerenciamento e psicologia. Tá? Então, façam um resumo inicial. Montem um slide falando sobre os assuntos. Depois, montem um slide com textos completos. Aí, no final, qual que é a dica? Um slide de resumo com tópicos. E esses tópicos têm que vir daqui, ó, da cabeça. Vocês não têm que pensar para poder montar esse resumo do que vocês falaram. Coloque a imagem, seta, anotação, deixe o melhor possível dentro da sua capacidade atual. Mas não é porque você não sabe que você não vai fazer. Por isso que eu falei, vocês vão ter que liberar a agenda. Eu não sei se vocês fazem sapateado, jogam bola, faz uma luta, faz o que for. Vocês vão ter que liberar um pouco da agenda de vocês. E essa liberação de agenda pode, inclusive, ser um barzinho, pode ser, inclusive, uma saída. Tem que ser alguma coisa e tem que ser diário, tem que ser repetição consistente. Não dá para um Michael Phelps, um LeBron, um Stephen Curry treinar uma vez por semana. É todo dia que esse cara tem que estar fazendo aquilo, nadando, arremessando, chutando bola pro gol, sei lá. Você tem que fazer aquilo todo dia. E geralmente não tem um caso de sucesso na história que o cara vai falar, pô, aquele cara nem treinava, nem estudava. Se você for ver a história do Cristiano Ronaldo, ele era o que mais treinava. Se você for ver a história do Neymar, ele era o que mais treinava. Se você for ver a história do Michael Phelps,
do LeBron, do Stephen Curry, do Kobe Bryant, Michael Jordan, esses caras eram os que mais treinavam. E a história deles está cheia, repleta de fracassos, erros. Quantas cestas o Kobe Bryant não errou? Importantes, o Michael Jordan. Quantos chutes pro gol o Neymar não errou? Cristiano Ronaldo. Só que não foi isso. Eu vou mandar para vocês um vídeo que eu tenho do Djokovic. Ele melhorou 5% só, se eu não me engano, da assertividade deles, da devolução de bola, sem errar. E nisso ele subiu de uma posição bem baixa que ele estava para top 3 no tênis. Então a gente não precisa melhorar 100%. A gente precisa melhorar 5%, 10%. É pouca coisa que a gente precisa de detalhe. É um detalhe que a gente precisa para começar a ganhar e começar a despontar. Então é muito mais fácil do que a gente imagina. Porém, precisa de disciplina. Tá? Fazer um diário de trade dessa forma seria boa, explicando como uma aula? Com certeza. Isso daí vai ser uma das tarefas e eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar para vocês. Vou tentar mandar hoje ainda, mas não prometo, porque como eu falei, estou nessa mudança aí. Mas vou tentar mandar. Eu acho que não dá para mandar hoje, sim, porque está num outro grupo. Vou mandar para vocês um exemplo de como vocês vão fazer um diário de trade. E além de vocês fazerem, vocês vão receber, para quem participar da sala online, vocês vão receber um diário de trade meu todos os dias em PDF, explicando as nossas entradas, o porquê, e as entradas também que a gente poderia fazer. Porque eu não sou perfeito também. Vai ter entrada que a gente vai deixar passar. Não tem jeito, é normal. Mas a gente vai mandar lá. Depois que o mercado está pronto, aí fica fácil analisar? Fica, mas é forma de estudo. Esse que é o importante. E durante a sala online, vocês vão ver que dá para a gente avançar um pouquinho mais aí no estudo prático, né? Não só no teórico. E além de tudo, a sala online ela não vai funcionar só de manhã. Ela vai funcionar de manhã, vai parar para almoço, vai voltar por volta de umas 2h30 e vai até 4h30. Tá? Então a gente vai funcionar à tarde também, pelo menos da maior parte dos dias. Tá? Talvez um dia ou outro não, mas de uma forma regradinha a gente vai fazer ali, de segunda a sexta, de manhã e à tarde. A não ser que o mercado fique totalmente lateral à tarde, a gente encerra, porque o mercado vai chegando perto do final, ele fica mais manipulado. Né? Alguns players, grandes players, dão uma pancada para te atrair a comprar ou a vender. Então, por exemplo, o mercado está totalmente lateral. Aí ele rompe para cima. Aí você fala, puta, vou comprar. Aí ele te topa. Porque 80% dos rompimentos em lateralidades são rompimentos falsos. Tem todo um contexto para você ver se aquele rompimento é verdadeiro ou não. Por isso que depois de um mercado muito lateral à tarde, eu nem faço mais nada. Eu encerro e vou fazer qualquer outra coisa, daí eu volto depois para fazer o plano de trade. Por quê que a gente tem que focar, pessoal? Deixa eu tirar isso daqui. Por que a gente tem que focar em operar bem e não no dinheiro? Esse cara aqui, galera, antes de eu começar isso, como é que vocês estão aí? Muito cansados? Querem fazer uma pausinha aí de 5 minutos? Ou vamos tocar mais uns 20 minutinhos, a gente faz uma pausa daqui a pouco? Por mim, a gente segue até 9h30, uma pausinha de 5 minutos aí para tomar uma água e depois segue. E eu gostaria também de um feedback de vocês aí enquanto eu vou falando. Como é que tá? Se eu estou falando numa velocidade boa, num tom bom para vocês ouvirem. Se está tudo sendo bem explicado, está tranquilo. Então, beleza, fechou. Ao final de hoje, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar a sala VIP, tá? Porque eu vou operar de uma conta em que eu vou poder fazer isso, então eu não vou estar gerando lucro com isso. O que eu não posso é como se eu estivesse movimentando a bolsa, né? Eu não posso fazer da minha conta real, entendeu? Isso eu não posso. Mas aí eu vou explicar para vocês direitinho por que eu vou poder fazer esses sinais, aí vai ficar muito fácil. A ideia hoje é ir mais ou menos até umas 10h30. Talvez não precise, mas a ideia é ir. Tá? Teve curso que eu fui até 11 e pouco, mas a ideia é até 10h30. Então, beleza. Vamos lá. Galera, isso daqui não veio de nenhum trader. Para quem não conhece, tem um psicólogo chamado Eslen Delanogari. E ele estuda e fala muito bem aí da parte de dopamina. O que é a dopamina? Não é o hormônio do prazer, como muitos imaginavam. Esse cientista alemão, Wolfram Schultz, acho que é esse o nome, né? Não sei falar. Wolfram Schultz, exatamente.
Ele descobriu que a dopamina ela não está ligada com a recompensa em si. Tá? Não é o hormônio da felicidade. Tá? O que ele é? Ele é o hormônio da motivação. Ele te faz fazer algo. Ele te motiva a fazer algo. Então, como assim? O que esse cara fez? Esse cara, ele pegou os macaquinhos e apresentaram para esse macaquinho uma caixinha com suco de laranja. O macaquinho experimentou. Pô, que suquinho gostoso. O macaquinho adorou o suco de laranja. Aí, qual foi a segunda etapa? Ele ensinou o macaco que se ele apertar um botão 10 vezes aqui, fica apertando o botão, o suquinho de laranja vem e ele bebe o suco de laranja. Terceira etapa. Não adiantava só o macaco apertar o botão. Ele tinha que ver uma luz, apertar o botão, aí esse suco viria. Beleza? Então essas foram as 3 etapas para ele começar o experimento. Aí ele colocou os eletrodos na cabeça lá do macaquinho, né, para ver a parte da dopamina. Injetou uns negocinhos lá para ver quanto que tem o hormônio, liberação de hormônio de dopamina, como se fosse aquele contraste. E qual que foi a ideia? Qual que foi a conclusão? Então o macaquinho via a luz, apertava o botão, o suco vinha. Quando esse suco vinha, ele tinha ali toda a análise da dopamina. Então, quando vocês acham que a dopamina, que é o hormônio que diziam que era o hormônio da felicidade, disparava, quando esse macaquinho apertava o botão, ele exercia o esforço. Quando esse macaquinho via a luz, ou quando esse macaquinho recebia o suco e bebia o suco. O que vocês acham? Manda aí na resposta. Quando ele apertava o botão, quando ele via a luz, ou quando ele tomava o suco. Só responde quem nunca viu isso daí. Recebia o suco. Recebia a recompensa. Alguém mais? Suco, suco, suco. Alguém acha outra coisa? Querendo ou não, ele estava exercendo esforço para tomar o suco, certo? Mas, galera, qual foi a conclusão? O pico de dopamina, né, acendia a luz ali nos eletrodos, era quando ele via a luz e não quando ele tomava o suco. Quando ele tomava o suco, o nível de dopamina já estava voltando ao normal. Qual foi a conclusão que ele conseguiu tirar disso? Peraí, deixa eu só voltar aqui. Qual foi a conclusão que ele conseguiu tirar disso? A dopamina não é o hormônio da felicidade, do prazer, como as pessoas imaginavam. A dopamina é o hormônio da motivação. Então, quando ele via luz, ele percebia a possibilidade de ter uma recompensa. Ah, então, não era a recompensa. Então, trazendo para o nosso mercado, ganhar o dinheiro não é a nossa recompensa. A gente ver a possibilidade de ganhar o dinheiro é a recompensa. Então, por exemplo, alinhou média 9, 21, tá bonitinho, gatilho de entrada, gatilho de entrada ali, é aí que dispara a dopamina. É ali que tem que disparar a dopamina. Fazer uma operação certa. Não é entrar, por exemplo, o mercado está indo buscar o 109,900, aí você, já subiu demais, vou vender. Isso é uma adivinhação. Quando o mercado está subindo, aí ele volta para a média de 9, para ali, te dá o gatilho, dá o start no gatilho no próximo candle, você tem entrada, stop, alvo 2 vezes, isso daqui que vai disparar a tua dopamina. Essa é a tua operação correta. É aí que tem que estar o teu foco. Escreve isso de alguma forma. Escreve principalmente aí com caneta, lápis, sei lá. Não escreve no celular. É diferente. Não é a mesma coisa. Então, o que seria o nosso apertar o botão? O que seria o nosso esforço? Seria estudar, fazer o plano de trade correto, fazer o pré-trading correto. Seria clicar no botão de entrar na operação na hora correta. Então, fazer o esforço no geral. Esforço desde o estudar, inclusive o esforço de desligar a plataforma quando o dia está ruim. O que é o nosso suco, a nossa recompensa? É uma operação bem executada, dentro da nossa estratégia, do nosso plano de trade. Eu estopei no máximo 200 pontos. Eu consegui, de uma maneira técnica, reduzir um pouquinho o tamanho do meu stop. Eu consegui não ferrar com uma operação que poderia ter dado 400 pontos e sair com 150 à toa. Não é uma operação assertiva, é uma operação realizada dentro do nosso plano. Uma operação assertiva, em tese, é uma operação que deu certo. Mas uma operação dentro do plano que deu loss, dentro do plano, também é uma boa operação.
porque não acertaremos todas. Então, é realizar uma boa operação, uma operação dentro do nosso plano. Tá? Na média 9, na 21, ou uma operação, por exemplo, nos 15 minutos, na média de 50. Tá? Então, essa é uma boa operação. O que é a nossa luz? É o sinal que vai disparar esse comportamento. Então, o que é o sinal que vai disparar? É o preço, é a ativação do nosso plano de trade. E qual que é a nossa recompensa? A execução do nosso trade dentro do plano de trade. Todo mundo entendeu? O que é apertar o botão, então? É toda a parte mecânica. Estudar, treinar, fazer replay, repetir, fazer diário de trade, fazer o plano de trade à mão, que eu vou ensinar vocês também, antes de operar. Fazer o pré-trade, por exemplo, olhar as notícias, ver que horas que eu não vou estar posicionado. Por exemplo, payroll, porra, hoje é dia de payroll, 9h30 eu não vou estar posicionado. 10 horas abrem as ações. Eu tenho que ver para onde as ações estão se direcionando, o preço teórico delas, para ver se a tendência é o mercado subir, se é o mercado cair. Aí eu tenho que olhar isso. Tenho que dar uma olhada em várias outras coisas. Fiz essa parte, beleza. Fiz a parte mecânica. O que é a nossa luz? A nossa luz é o nosso plano de trade está se ativando, está se encaixando. O que é o suco? É eu executar o plano que eu fiz. Eu planejei que quando o preço voltar para a média de 9 e me deixar o gatilho, eu vou entrar com um stop de no máximo 200 pontos e buscar 400 pontos pelo menos. Posso não alcançar os 400 pontos? Posso. Mas eu segui todas aquelas etapas que a gente viu lá no começo, por exemplo, de candle gatilho, aí teve o candle que deu a entrada, esse candle que deu a entrada, aí eu posso posicionar o meu stop. O próximo candle vai ser o candle que vai definir se eu posso diminuir esse stop ou não. E o outro candle vai ser a continuidade. Tá? Então, se eu tiver dentro disso, desse plano de trade que eu defini, foi uma boa operação, sendo ela de gain ou não. Essa é que é a ideia. Então, basta a gente saber qual que é a recompensa? Não basta saber qual que é a recompensa. Essa recompensa, ela tem que estar alinhada com a realidade. Por exemplo, expectativa com realidade. Esse cientista, ele foi além. O que ele fez? O macaquinho via a luz, apertava o botão, vinha a caixinha de suco. Só que dentro da caixinha de suco tinha água. Quando esse macaco tomava o suco e ele tomava água, o nível de dopamina dele vinha muito para baixo. Ficava, assim, quase negativo o negócio. Então, imagina que a gente tem uma linha do basal, ele deu um pico quando viu a luz, aí a dopamina vem descendo, vem descendo, vem descendo. Quando ele tomou água, o negócio despencava. O que ele descobriu com isso? Alguém tem alguma ideia? É uma palavrinha. Imagina que você entra numa operação e o seu foco está no gain, está no dinheiro, e vem um stop. Ele percebeu, ele achou, ele encontrou cientificamente falando a hormonização da frustração. Que nem o Cassius falou, o André Martins, o Thiago também. Então ele entendeu, quando o seu olho está direcionando para algo errado, que é o dinheiro, e o dinheiro não vem, por isso, se você operar pelo dinheiro, vai dar errado. Agora, se você operar por uma boa operação, o dinheiro vai vir naturalmente. Pode não vir na primeira operação, pode não vir na segunda, mas vai vir na terceira, vai vir na quarta, vai vir na quinta. Porque a nossa estratégia, ela paga mais do que 60%. 50% já dá dinheiro. Com mais de 60% eu já tenho mais dinheiro ainda. Vocês conseguem entender? Se eu conseguir deixar... Eu falava na sala VIP direto. Galera, não fode com o trade. Desculpa o palavrão, mas não ferre com o trade. Deixa andar. Tinha gente que saía com 150 pontos enquanto a gente estava lucrando 500, 600. Eu falava, deixa andar que esse vai andar. E alguns não deixavam. Então, os níveis de dopamina caíam drasticamente, ficando abaixo do basal. E ele descobriu sobre a frustração. Então, você estava esperando uma recompensa que não estava alinhada com a realidade e você acaba se frustrando. Se estiver alinhado com a realidade, a possibilidade do loss, que na verdade é a única certeza que a gente tem, você vai ficar tranquilo para uma próxima operação.
O que você não pode fazer, por exemplo, é tomar um stop e já procurar uma entrada logo no minuto seguinte ou segundos após o seu stop. Porque senão você vai fazer a coisa errada. Ajusta a sua expectativa. E como que você vai ensinar o teu cérebro? Você tem que ter princípio sólido. Você precisa operar corretamente dentro do teu plano de trade, que é o que a gente vai definir. Você precisa não mexer no stop loss, porque isso daqui vai bagunçar com o teu gerenciamento. E você precisa respeitar o limite de perda pré-determinado, por operação e por dia. Porque tem dias e dias. Tem dia que tá ruim demais, tem dia que tá bom, tem dia que não é dia de operar. Tem dia que a gente vai fazer um trade, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, esse dia não tá legal. Para. Então você tem que ter tudo isso bem definido. O resultado, ganhar ou perder, tanto faz. Porque se você só fizer boas operações, a chance delas te darem lucro numa média é muito grande. Tá? O André mandou aqui, uma ideia é deixar os resultados em pontos ao invés de dinheiro? Sim, ajuda. Mas quem opera com mais contratos acaba ficando diferente, não fica certinho, não. Mas para quem for operar com um contrato, ajuda bem. Isso daí é relativo. Como você se adaptar é melhor. Não é uma regra, mas quem quiser utilizar isso daí, tranquilo. Dá para utilizar aí de boa, sem estresse nenhum. Então, qual que é a tarefa de vocês? Qual é o seu estudo? Eu já expliquei para vocês aí mais de uma vez. Não vou explicar agora. É possível atingir essa recompensa no prazo que você está determinando? Por exemplo, em 3 meses eu quero estar ganhando tantos mil reais por mês. É possível? Dentro de uma expectativa? Segundo, quais são os gatilhos que te fazem ter motivação para obter essa recompensa? E terceiro, qual trabalho você tem que fazer para ter essa recompensa? Então, essa daí é a tarefa que vocês vão fazer, responder para vocês mesmos. Tá fácil? Isso daqui vocês não gastam 5 minutos, é super rápido de fazer. Se não, vai gerar estresse. Se você não tiver com a motivação correta, se a sua motivação for ganhar dinheiro, vai dar problema. Outro detalhe, galera, qualidade de vida. Muitos de nós aí, depois de um curso que eu fiz sobre isso, né, sobre a psicologia no trading, muitos mudaram, mas muitos ainda continuam deixando a desejar. Eu vou mostrar alguns estudos para vocês de maneira rápida sobre isso aqui, ó, estresse e cansaço. O estresse, pessoal, o trading é uma atividade que exige muito da sua capacidade mental. E alguns de vocês, eu sei que trabalham à noite aí, tem rotinas complicadas. Você está extremamente cansado e o seu cérebro não está legal. Ele não está bem. Então, nesse dia, você não deve operar. O ideal é que você não opere. Porque senão, adivinha o que vai aumentar em você? Medo, irritabilidade, ansiedade, perda de confiança, porque você vai começar a errar, você vai começar a perder. Então, tudo isso daqui vai te complicar. Mas o principal, galera, é isso aqui, ó. Tá dormindo mal, dormiu pouco? Não opere, pessoal. Vou te mostrar a consequência do sono. Se o sono fosse algo negociável, o urso, que é um bicho gigantesco, não hibernava. Leão não dormia. Vários bichos pequenininhos, um esquilo, que é facilmente abatido por um predador, não dormiria. Ele teria que ficar em estado de vigilância. O sono, ele é inegociável. Não dá para você deixar isso de lado. E o sono não é assim, deitei e dormi. Não, é um comportamento. Você tem que criar um comportamento que é difícil. Não é fácil deitar e dormir, por mais que pareça fácil. Se você viver 90 anos, você vai dormir em média 30. Então, ele não é negociável. Ele é necessário demais. Tá? Então, a noite de sono bem dormida é uma conquista, um reflexo de um esforço, de uma rotina diária, de várias outras coisas. Tela na hora de dormir, seja televisão, seja celular, seja o que for. Ver coisas agitadas antes de dormir, ou coisas que ativam a sua dopamina. Por exemplo, stories, reels, shorts, TikTok. Todas essas coisas antes de dormir é uma cagada, é uma bomba de hormônio que você está liberando no teu cérebro, aí realmente você não vai conseguir dormir. Então, para ter motivação, para você criar esse comportamento, você precisa de informações. Quais informações? Dormir bem é um dos principais fatores para neuroplasticidade. O que é isso? O nosso cérebro ele é plástico. Então, ele é como se fosse uma massinha. Você consegue moldar ele. Inclusive o comportamento emocional. Né? Então, se você dorme bem, você aprende melhor. Tanto a parte de teorias, quanto a parte de emoções. Lidar com outras coisas. Você fica muito mais irritado quando você está com sono, por exemplo.
E você consegue melhorar muito a tua vida se você dorme melhor. E dormir mal, inclusive, faz você ter uma atrofia cerebral. Tá? Então, é só prejuízo. Vamos ver alguns dos prejuízos aqui que a falta de sono causa. Prejuízos psicológicos. Baixo raciocínio. Isso é ruim para o trade? É. Reação lenta. É ruim para o trade? Demais. Problema de memória? Também. Mau funcionamento do sistema imunológico. Você começa a ficar mais doente. Hipertensão. Risco de doença do coração. Risco de diabetes. Diminuição imediata do controle da impulsividade. E tem até um estudo que foi feito na USP que eu vou mostrar para vocês aqui, que foi esse EET, que é o estimulação eletromagnética transcraniana. Então, o que acontece? Eles colocaram esses eletrodos, eles fizeram essa estimulação, para que é como gerar como se fosse um estímulo, como se as pessoas tivessem dormido pouco, para atingir quem? O córtex pré-frontal. E colocaram essas pessoas que sabiam jogar muito bem poker, para jogar poker logo em seguida. Adivinha o que aconteceu? Cagada pura. Começou o aumento de all-in, a pessoa não aceitava a perda, aumento da impulsividade, só problema. Então, se você dorme mal, a chance de você fazer isso é grande. A maior perda que eu já tive na minha vida veio de um dia de insônia. Eu passei a noite inteira sem dormir praticamente, passei em claro, dormi coisa de 1 hora, 2 horas no máximo, no outro dia fui operar, não operei bem, comecei a alavancar, perdi mais, e só consegui parar quando a perda estava gigante. Eu falei, não, preciso parar, senão vai ser o fim, eu não vou ter um novo dia para operar. Uma perda grande pra caramba, e por quê? Eu não tinha controle da impulsividade. Aí depois que o mercado fechou, que eu não tinha mais o que fazer, você vai lá e olha o gráfico tá lindo de oportunidades. Eu teria tomado um stop, o mercado inverteu, aí seria só gain na ponta contrária. Mas adivinha? Adivinha topo. Já subiu demais, já subiu demais. Fui perdendo, alavancando. Controle da impulsividade, zero. Fazendo vários all-in. E é isso que acontece com muitos de vocês também. Tem dia que você não está bem para operar? Não opera, fica de fora. Porque esse dia vai ser problema, não é legal. Rapa fora, não tem problema nenhum. Beleza? Então, fiquem atentos a isso. E para vocês fazerem a higiene do sono e a gente praticamente encerrar aí para o intervalo e a gente voltar daqui 5 minutos, dicas. Tenha um horário definido para dormir, mas tão importante quanto tenha um horário definido para acordar. Seja no sábado, seja no domingo, não interessa. Todo santo dia, 7h30 você está acordando? 7h30 todo dia. Pô, mas até no domingo, no máximo, você vai adiar meia horinha, vai dormir 1 horinha a mais. Não vai colocar muita coisa a mais, porque quanto mais você dorme, mais tarde, mais você está alongando a sua hora de dormir. O seu sono é baseado num ciclo chamado ciclo circadiano. Então, quando você acorda, você tem ali um reloginho. Então, quanto mais tarde você acordar, mais tarde você vai dormir. E isso vai aumentando cada vez mais. Evita alimento pesado antes de dormir. Por quê? O teu intestino é como se fosse o segundo cérebro. E se ele não se desligar na hora de dormir, se ele ficar ali trabalhando, você não vai ter uma boa noite de sono, vai acordar mal no outro dia. Exponha-se à luz solar logo ao acordar. Então, por exemplo, acordei sabadão, acordei domingão, vou dar uma enrolada na cama. Você acordou 7h30, 8 horas. Aí vai ficar até as 10 na cama, assistindo TV, sei lá. São luzes naturais? Não são. Se você levantar da cama 10 horas, para o seu cérebro, você acordou às 10 horas. Então vai bagunçar tudo, não vai ficar legal. Tá? Diminui a intensidade da luz 2 horas antes de dormir. No meu quarto só tem luz amarela. Não tem luz branca. Luz branca é aqui no escritório, não é uma luz natural. A luz amarela, ela remete àquela parte de fogueira, sabe, dos antepassados. Então, já vai trazendo o sono aí bem antes. Vai para sua cama só na hora de dormir. Então, quer ver filme, quer ver série, não é na cama, é no sofá, na sala. A cama é para dormir, no máximo para ler um livrinho. Tenha o livrinho do sono. Eu leio um livro sobre o estoicismo, umas 5, 10 páginas todo dia antes de dormir. Vai me dando sono, põe do lado, vou dormir. É o livrinho do sono. Já já acaba aquele negócio lá. Desliga os eletrônicos pelo menos 1 hora antes de dormir. Então coloca ali, 10 horas, 10h30 eu vou desligar o eletrônico. Vou pegar o livro, vou ler, no máximo 11, 11h30, no máximo você já está dormindo, chutando alto.
Agora, se você não colocar uma regra, por isso que eu falei que é um comportamento. Tá vendo? Você tem que acordar e se expor à luz solar. Não pode comer coisa pesada antes de dormir. Tem que ter horário para acordar e para dormir. Disciplina. Diminuir a intensidade da luz. A cama só para dormir. Então, é um comportamento. Não é simples. E ele é importantíssimo. Por que eu falei para vocês que é uma exceção eu estar tomando energético? Cafeína após as 15 horas é complicado. Porque o tempo de meia-vida da cafeína é de 6 horas. Tá? Então, você vai chegar tarde da noite e ainda vai estar com cafeína no corpo. Obviamente, com dificuldade de dormir. Você vai tomar café 18 horas, 19 horas. Logicamente, você vai estar com problema de dormir. E aquela sonequinha pós-almoço, para quem faz, às vezes trabalha em algum lugar que tem essa possibilidade, no máximo 30 minutos. Porque senão você já vai entrando num sono mais profundo. Isso vai atrapalhar o teu sono da noite. Então, bota o reloginho lá para despertar. A gente tem que ter alguns hábitos angulares. Né? Esses hábitos, eles vão despertar vários outros hábitos bons. Então, prática regular de exercício físico é um hábito angular. Você vai começar a se alimentar melhor, vai começar a beber menos, vai começar a dormir melhor, dormir mais cedo. Então, só o ato de você praticar regularmente atividade física já vai melhorar tudo. Ajuda a abandonar vício. Porque, por exemplo, pô, eu tô começando a jogar bola, só que eu fumo que nem um condenado e tá me atrapalhando. Aos poucos, você vai começar a largar isso. Você vai começar a parar de fumar, ou a parar de beber, ou beber menos. Qualidade no sono, como eu falei, mudança no comportamento e relações interpessoais. Praticou atividade física, hormônio de satisfação, vai dormir mais cedo, vai estar menos irritado, mudança no comportamento, nas relações interpessoais, rotina alimentar. Então, implementa um hábito angular e toda a sua vida começa a mudar. Então, agora, antes da gente liberar para o intervalo, a gente já abriu uma caixa de ferramentas para vocês. Tá? Falamos sobre crenças limitantes, falamos sobre o ambiente, como ele é importante na nossa rotina, porque ele te faz permanecer num hábito ruim, ou ele te ajuda a criar um novo hábito bom. Erros a serem evitados para operar day trade. Qual que é a nossa capacidade racional? Então, por isso que a gente vai focar em poucas coisas. Falamos brevemente sobre mente consciente e inconsciente. Quais são as formas de aprendizado? E para mim, a melhor forma de aprendizado é ensinar ou se preparar para ensinar. Você não necessariamente precisa ensinar alguém, mas você precisa preparar uma aula ou troca uma ideia com a sua esposa, com o seu namorado, com o seu amigo, e fala: meu, tá vendo isso daqui, ó? Tá vendo por que, que o preço sobe? Geralmente ele para aqui, mesmo que a pessoa nem queira ouvir muito. Pega de vez em quando, fala uma, ensina alguém. Entender qual que é a tua recompensa. A tua recompensa é fazer boas operações, não operações que dão lucro 100%. É fazer boas operações. Ter princípios sólidos. Falamos um pouquinho sobre a aversão ao risco. Falei um pouquinho para vocês aí por que, que ela é primitiva. Por que, que a gente lida tão mal com a perda do dinheiro no day trade, mesmo que ela seja pequena. E às vezes uma operação que era para perder R$ 30, a gente perde 200, 100, 500 ou mais. E falando sobre insônia e higiene do sono. Beleza, galera? Vamos para o intervalo, então, 5 minutinhos? Tá tranquilo? São 9h37 agora? Não, 9h39 no meu celular. 9h45 a gente está de volta. Beleza? Vou colocar um pause aqui na gravação.